Domingo Especial. 5h02, domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020, está no ar o Domingo Especial. Faz frio aqui em Belo Horizonte, mas tempo firme, não tem previsão de chuva não, temperatura de 19 graus, umidade relativa do ar 60%. A partir de agora, nesse programa especial, que você já vai se acostumando aí todo domingo, um especial sobre o coronavírus, nós atualizamos tudo sobre a pandemia para você. Hoje vamos receber o médico infectologista Edmilson Bigovski. Teremos também uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na política ainda, a discussão fica por conta de Eduardo Costa e o professor de ciência política Felipe Nunes. Domingo Especial. Sem perder tempo, Alan Passos atualiza as últimas sobre o coronavírus pra gente. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde ao ouvinte Itatiaia. Daqui a pouco a gente fala mais, mas desde já um boa tarde especial a você, mamãe, que acompanha a gente também aqui na Rádio de Minas. Deixa eu começar hoje com os números estaduais, Júnior, que são neste momento os mais recentes que a gente tem para informar. 119 mortes por coronavírus aqui no estado. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde neste domingo mostra que são 3.237 infectados. Mas esse próximo número que chama a atenção, 99.958 casos suspeitos, aqueles que estão ainda dependendo de exame para confirmar ou não se a pessoa pegou o novo coronavírus. Lembrando que a Secretaria de Estado de Saúde não divulga os números de pessoas curadas. O estado tem 129 mortes em investigação. Belo Horizonte é a cidade com mais óbitos, 26, seguida por Juiz de Fora com 13 e Uberlândia com 10. Um comparativo de números no país de hoje para a última semana, Júnior. Domingo passado, nesse mesmo horário aqui, eu estava falando que eram 6.624 mortes. O Brasil ultrapassou neste sábado a marca de 10 mil mortes pelo novo coronavírus. A pandemia avançando. Cerca de 40%. 40% de aumento. E por que eu tô falando do dado desse sábado? Porque o dado de hoje ainda não saiu. O Ministério mudou o horário da divulgação, pode sair a qualquer momento. Por enquanto, a gente tem 10.627 mortes confirmadas do novo coronavírus no país. Em 24 horas, da sexta para o sábado, foram 730 mortes confirmadas. Um número muito alto e nem foi o recorde, já teve número maior nesta semana. São 155.939 casos confirmados da doença em todo o país. O Júnior, o Brasil já está entre as nações com o maior número de mortes pela doença. Fica atrás dos Estados Unidos, que tem quase 80 mil, é o epicentro mundial da Covid-19 no momento. Atrás também de Reino Unido, Itália, Espanha e França. Essa semana, as marcas de mortes confirmadas em 24 horas não foram nada boas. Nós tivemos 730, 751, que é o recorde absoluto até aqui, isso foi na sexta-feira, 610, 615 e 600. Isso de terça para cá. Na segunda-feira, foram menos de 300 mortes confirmadas, mas isso por aquilo que a gente tem sempre falado aqui nos finais de semana, existe um número menor de pessoas trabalhando nos laboratórios, então domingo e segunda esse número costuma cair um pouco. E terça em diante, infelizmente, sobe. Obrigado por enquanto. Alan Passos segue aqui comigo, atualizando tudo que vai chegando de informação o tempo todo. Ele vai trazendo pra gente, atualizando aqui no Domingo Especial. 5h05. Eduardo Costa também segue com a gente. Eduardo, boa tarde pra você. A sua análise inicial. Boa tarde, meu caro. Um abraço para todos os ouvintes da Itatiaia. Um abraço muito especial para cada uma das mamães que nos prestigiam neste momento. Tem nada mais importante na vida de ninguém, ou de nós todos, que não seja a mamãe. Meu caro, há algum tempo eu estou convencido, eu não escutei isso de epidemiologista, eu não vi isso em jornal, televisão, posso até ter visto, mas eu estou baseando um sentimento meu de que por este ano e quem sabe o próximo, ou seja, até que tenhamos vacina ou remédio, o coronavírus virá em ondas e que nós vamos ter que enfrentar essas ondas com sabedoria, com respeito à ciência, com a inteligência e com um olhar, evidentemente, também para a questão da atividade econômica. Eu não tinha coragem de dizer isso, agora tenho, porque estou sabendo que reapareceram casos em Wuhan, que é aquela província chinesa onde tudo começou, e em Seul, que vinha até aqui sendo modelo mundial de combate ao coronavírus. Então, o que eu imagino é que vai subir, volta, vai e volta. E é dentro desse raciocínio que eu tenho defendido há alguns 15 dias aqui na rádio, mesmo aplaudido por uns, criticado fortemente por outros, mas
quem disse que a gente tem que buscar unanimidade. Eu tenho defendido uma discussão séria sobre a questão da flexibilização. E desses zaps, meu caro Júnior, que rodam em meio a tanta discussão, eu ouvi um dia desses do economista Mário Saveri. Ele estava se dirigindo a uma pessoa que ele conhece. Eu pedi ao nosso produtor Edson Costa, que achou o professor e pediu autorização para rodar esse áudio. Nós não vamos tê-lo na íntegra, mas com a sua anuência, vamos colocar Mário Saveri para falar um pouquinho aqui nesse programa especial de domingo. É que nós estamos diante de um trade-off entre a economia e a vida humana, e esse trade-off não existe. Isso foi uma invenção da mídia, como se colocasse um julgamento moral. Se você optou pela economia, porque você pensa em dinheiro, você não liga para a vida humana. Nós optamos pela vida humana. Isso é realmente uma cisão que não ocorre no caso. Nós não estamos diante desse dilema. Economia é vida e sempre foi assim. E engraçado que quem coloca isso são exatamente os protetores dos mais pobres, né? São aqueles que sempre se disseram historicamente como seus protetores e parece que agora ignoram a realidade dessa gente. Então, assim, a roda da economia, se ela travar, é o dilema do maquinista. Você vem num trem a 80 por hora, o trem está lotado, e aí você olha para a direita, que seria ali a bifurcação, tem 20 pessoas amarradas na linha do trem, e à esquerda você tem 20 pessoas. Sabe? Se o maquinista tentar frear, descarrilha e mata 200. Nós não temos uma boa opção. Vão morrer pessoas. Não tem nada que o maquinista possa fazer nesse momento. Então o que a gente tem que fazer é tentar minimizar os problemas, minimizar o número de vidas humanas e não maximizar. E o que a opção que nós parece que estamos tomando é essa, de maximizar os problemas. Assim, infelizmente, quando você ignora esses dados estatísticos, é como aquela pessoa que prefere ir de ônibus porque tem medo de avião. Tudo bem, o seu medo não distorce a realidade que você está aumentando, você está potencializando o seu risco de morte. Então é isso que a gente está fazendo hoje. O pessoal esqueceu completamente que a gente tem que entender que a economia é vida, economia é alimento, economia é saúde, economia é menos morte, menos câncer, é menos ataque cardíaco, e estão pensando exclusivamente como se estamos aqui diante de um trade-off. Tem apenas 2 cartas na mesa, onde você se escolher pela economia porque você não ama a vida humana. Meu Deus do céu, mas é exatamente o contrário disso. Vai matar gente mais pobre, né, inclusive. É triste o que a gente está vendo. Repito, eu não estou pregando que todo mundo saia para a rua, mas é necessário que haja uma racionalidade, porque se a roda não voltar a girar, ela vai esmagar quem está lá embaixo. É isso que eu penso, né? Mas vamos ver se a racionalidade, que é a primeira a se perder em tempos de guerra, em tempos de pandemia, ela volta e a gente possa ter um debate menos ideológico e mais realista. É isso. Júnior, a fala desse professor me dá dois nortes para a conversa que pretendo ter aqui hoje com os nossos convidados. No aspecto prático da doença, da economia, do dia a dia, essa questão de que não são duas coisas distintas, saúde e atividade econômica. E na questão da política, quando ele diz que são exatamente aquelas pessoas que dizem proteger os humildes, que estão fazendo força para que a atividade econômica não floresça, eu comecei a observar, não sei se o amigo concorda, que no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, especialmente na Câmara, onde 3 vereadores mais à esquerda, inclusive, foram à Justiça para poder impedir as reuniões. Na Assembleia, por exemplo, a petista Beatriz Cerqueira entrou com um requerimento exigindo que o governo do Estado proíba todo e qualquer tipo de mineração no Estado. Então, de repente, caro Júnior, será que a turma, parte, né, da turma da dita esquerda brasileira, está apostando quanto pior, melhor, com um discurso que protege vidas, quebra de vez o país, e nós sabemos que economia é tudo. Mas isso é assunto para rolar durante o programa, que só está começando, né, não, Júnior? É isso mesmo, Eduardo. Eu acho que tem sim as pessoas que são mais extremistas, né, que tentam de uma forma ou de outra extremarem mais um pouquinho o debate. Mas durante a fala do professor, eu preciso apontar algumas coisas também, que eu acho que é importante ter o contraditório nessa história toda. Inclusive, a gente está tentando convidar o economista para participar com a gente, o Mário Saveri, né, para ter mais tempo para a gente debater e conversar. Mas nessa bifurcação aí do trem que ele fala, né, de saúde e economia, eu acho que o que exatamente estão tentando fazer é o seguinte: olha, vamos salvar quem dá para salvar agora, e a gente tem um tempo maior para pensar na economia e salvar as possíveis mortes que podem vir daqui a pouco, né?
essa encruzilhada e tem um distanciamento um pro outro, que eu acho que também é uma falsa dicotomia na hora que a gente fala em salvar vidas da economia e vidas da saúde. A saúde agora é urgente, aí da economia a gente tem um tempinho ainda para tentar fazer alguma coisa para salvar, mas é uma discussão, como o Eduardo disse, que a gente vai ter durante o programa inteiro. Agora 5h12. Domingo Especial Entrevista. Pois é, pessoal, hoje o nosso convidado na área da saúde para falar sobre a Covid-19, sobre o novo coronavírus, é o médico infectologista, doutor Edmilson Migovskis. Doutor, muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Itatiaia. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Itatiaia. É bom falar com vocês, viu? Muito bom, doutor. Doutor que é também professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também diretor de relações externas da UFRJ. Professor, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria que o senhor desse, por favor, uma geral, como que o senhor está vendo a pandemia aqui no Brasil? Escuta a gente, professor? Daqui a pouquinho, então, o professor fala com a gente. Já teve um problema na conexão com ele. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. O doutor Edmilson Migovskis, um dos especialistas mais conhecidos nessa área de infectologia do Brasil, para a gente falar um pouco sobre a Covid-19. 5h13 aqui no programa Domingo Especial. Acho que agora sim, o professor está ouvindo a gente? Ouvindo agora, professor? Sim, aqui entrou uma ligação e derrubou a nossa conexão. Sem problema. Sem problema, professor. Eu estava perguntando para o senhor exatamente a questão da epidemia no Brasil. Como é que o senhor está vendo isso tudo? O Brasil são vários Brasis dentro de um único Brasil. Então tem visões mais otimistas, mais pessimistas. E aí eu acho que a verdade não tem como você estabelecer. Eu estou do Rio de Janeiro. O caso aqui é bastante preocupante. Entre 400 e 500 pessoas na fila de espera por uma UTI. É como se fosse 450 peixes buscando um aquário para poder respirar, e você tem pessoas realmente com muita sede de ar, e sede de ar mata mais sede do que a fome de comida mesmo, né? Então a gente está muito preocupado, e eu gostei muito da análise que foi feita por vocês, tanto do professor de economia quanto dos outros que comentaram, e que talvez a gente tenha aí um meio do caminho mais sensato. E é isso que eu estou apostando todas as minhas fichas, né? Eu tenho para mim que a gente, num espaço muito curto de tempo, a gente vai ter uma alternativa medicamentosa para poder minimizar a gravidade. Porque o que acontece hoje é que a gente tem um número pequeno ainda de pessoas infectadas em relação ao tamanho do Brasil, embora as pessoas falem em 150 mil casos notificados, o meu cálculo é que isso seja algo em torno de 15 milhões, não de 150 mil pessoas. Se você quiser, eu te explico o racional para isso. Uhum. E ainda que 15 milhões parece um número muito expressivo, mas quando você joga isso no país de 210 milhões, 15 milhões é, entre aspas, um troco da população. Então, ainda tem muita lenha para queimar e muito vírus para circular numa população ainda vulnerável. Agora, o que a gente tem que fazer é minimizar a gravidade desses quadros. E todas as pesquisas que eu venho observando, tanto no Brasil quanto fora, sempre falam do hidroxicloroquina para quem está grave, vou fazer interferão para quem está grave, eu quero respirador para quem está em insuficiência respiratória, eu quero discutir o uso de soro de pessoas que já tiveram em pessoas que estão graves. O tempo todo o foco é quem está grave, o tempo todo. Quando, na verdade, o meu foco é em quem está doente. Nas primeiras 24, 48 horas, fazer uma intervenção medicamentosa e aí sim você diminuir a gravidade, embora você não diminua o número. E o problema hoje não é o número de pessoas infectadas, é a gravidade que alguns apresentam e quando chegam lá na frente não tem uma UTI, um respirador para mantê-los vivos. E aí está morrendo gente por uma doença grave e não só pela doença gravíssima, e morre com a doença grave. Por quê? Porque não tem acesso a respirador, morre, por exemplo, no Rio de Janeiro, 5% das mortes ocorrendo nas casas e cerca de 20 e pouquinhos por cento morrendo nas UPAs, ou seja, no atendimento pré-hospitalar. Então, 1/3 das mortes no Rio
ou em casa ou na fase pré-hospitalar. Ou seja, as pessoas não têm tido acesso ao melhor tratamento e estão morrendo. Daí, nesse momento, a gente ser um pouco mais rigoroso na restrição das pessoas, no confinamento, até que a gente tenha uma solução não milagrosa, e sim uma solução medicamentosa, que eu tenho para mim, que a gente está perto disso, viu? Ô, professor, a gente tem um companheiro de bancada aqui, o Alan Passos, e ele vai fazer uma pergunta para o senhor também. Sim. Doutor, boa tarde. Primeiramente, obrigado por participar aqui com a gente. O senhor falou agora na necessidade de a gente ser mais duro com o isolamento, justamente por causa do agravamento da pandemia aqui no país, ou em parte do país, pelo menos. Quando a gente sai na rua e quando a gente conversa com outras pessoas, a sensação que dá, e até observando mesmo, é que o isolamento aqui no Brasil, ele tem sido feito, mas não tem sido feito direito, porque o comércio está fechado por vários decretos de prefeituras, de governos estaduais, mas as pessoas insistem em sair e, de certa forma, até formar aglomerações, em alguns casos, mesmo com todas as recomendações. Esse isolamento feito de maneira parcial, vamos dizer assim, isso pode fazer com que o tal pico da curva que a gente tanto espera vá só se alongando e a gente depois ter mais problemas ainda lá na frente? O problema é que a gente precisa dar uma achatada para ter espaço, ter vaga nos hospitais. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que se tenha uma solução medicamentosa a curto prazo para, uma vez que as pessoas venham adoecer, e a tendência é que todos adoeçam em algum momento, mas o chato é adoecer junto com todo mundo. Agora, isso que você falou, Alain, da restrição das atividades laborais, de trabalho, mas um afrouxamento nos contatos sociais acaba trazendo dois problemas, né? Não ajuda a economia e não ajuda a saúde. Então, é por isso que a gente percebe algumas falhas, e aí é uma crítica de quem está querendo abrir a economia novamente, porque percebe que as pessoas estão até mais tarde na rua, nas comunidades as pessoas continuam fazendo festas, fazendo festival de pipa, marcando futebol, churrasquinho com os amigos, e aí você acaba tendo prejuízo na economia e não ajuda na saúde. Então, assim, eu estou muito esperançoso de que a gente tenha alguma novidade interessante e que minimize a gravidade. É essa a minha expectativa. Eu mesmo tenho uma casuística de mais de 100 pacientes tratados com a Covid-19, que eu acompanho todos eles, e nesses 100 casos eu tive uma internação de uma criança de 6 anos, que não tomou o medicamento que a gente está fazendo o tratamento, e 2 adultos, um que era obeso e tomou o remédio direitinho, mas mesmo assim não evoluiu bem, e o outro de 42 anos de idade, que era pré-diabético. Então, mesmo desses 100 casos que eu tratei, com 3 internações, eu tenho 0 insuficiência respiratória, 0 respirador e 0 óbito. É a cloroquina, então, professor, que o senhor está usando? Não é cloroquina, eu estou usando nitazoxanida. E já uso isso já há algum tempo, antes mesmo dessa falácia toda que se teve em relação à ciência e tecnologia. Eu defendo isso antes mesmo do carnaval, tenho provas de que estou falando, defendi isso da Academia Nacional de Farmácia, que eu sou membro da Academia Nacional de Farmácia, embora seja médico, e tenho tido essa experiência. A gente vai agora fazer uma avaliação mais pragmática, comparando 100 pessoas que já tiveram Covid-19, com mais de 60 anos de idade, que não foram tratadas com nitazoxanida, e com um grupo que vai ser tratado com nitazoxanida. Aí você compara os 100 que tomaram o medicamento com os 100 que não tomaram, você vai avaliar tempo de internação, número de mortes, complicações, tempo de sinais e sintomas, e muito rapidamente você tem essa resposta, porque, primeiro, tem muitos casos da Covid-19. Segundo, que o início, meio e fim, né, e esse fim pode ser a cura, internação e morte, é muito rápido, é diferente de uma doença que demora anos para se desenvolver. Então, e é raro. Aqui não, aqui ele está diante de uma doença muito comum, com incidência, portanto, muito alta e com início, meio e fim muito bem determinado. E aí essa é a minha esperança, que eu possa, tipo assim, vamos abrir, já temos o medicamento, tem 7 fabricantes do medicamento no Brasil, é um medicamento que não tem patente, portanto, é possível alguma articulação até de baixo custo, não é uma medicação que tem patente, rara, incomum, não, é uma medicação que já sabe o perfil de segurança. Mais de 250 milhões de pessoas já utilizaram essa medicação no mundo para outros fins, obviamente não para a Covid-19, e a minha expectativa é que a gente tenha aí a saída, né? É uma saída simples, embora o problema seja complexo. E sempre me lembro de uma situação que se discutia
na NASA dizendo assim, como é que a gente vai criar uma caneta que escreva fora da gravidade? E aí que se discutiu muito, que era um problema complexo, aí veio alguém e falou, por que a gente não escreve com lápis, né? Lápis não precisa da força da gravidade. Então, a solução é simples e o problema não é complexo. E as pessoas tendem a resistir, saída simples para problemas dito complexos. Está todo mundo trabalhando na consequência da infecção e não tentando minimizar a gravidade. E se a gente consegue isso, essa discussão acaba, entendeu? Acabou a brincadeira, porque se você consegue, em 100 pessoas, como eu tratei, ter 3 internações de ninguém indo para o respirador, eu posso ser um pouco mais complacente e menos rigoroso na questão do confinamento das pessoas. Eu posso até, de repente, começar a liberar um pouco mais as pessoas que não são de alto risco, tratar essas pessoas, porque a ideia que a gente tem é que as pessoas tratadas com esse medicamento, tendo em vista que esse medicamento diminui a replicação do vírus, a tendência é uma pessoa infectada tratada, não só desenvolver um sinal de uma clínica de menor gravidade, como também transmitir menos o vírus, né? Doutor, esse medicamento sobre o qual o senhor está falando, ele é um vermífugo? Ele é da família daquele que é vendido como Anita? Sim. Esse medicamento tem uma pesquisa com ele de 2011, in vitro, que mostrava já que ele tem uma ação para dengue e também para febre amarela. Essa é uma pesquisa minha, feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois surgiram outras pesquisas que não foram conduzidas por mim, mostrando que tem uma ação antiviral para chikungunya, para zika vírus, para hepatite B, hepatite C, tudo isso que eu estou falando está publicado. Vírus influenza, adenovírus. Inclusive é um medicamento interessante quando você tem um quadro infeccioso viral e que você tem dúvida se seria influenza ou a própria Covid-19, como ele pega tanto vírus influenza, isso é comprovado em pesquisa clínica, que não foi eu que conduzi, não foi eu que toquei essa pesquisa, mas ele tem tanto uma ação antiviral para o vírus influenza, que é o causador da gripe, como tem uma ação antiviral para esse coronavírus. E aí o que acontece? Você, mesmo sem ter certeza do que se trata, eu não sei qual é o vírus envolvido, eu tratando com esse medicamento, num esquema posológico específico, você muda o desfecho da doença. Então, assim, eu tenho muito bem documentado pessoas de 6 anos a 95 anos de idade, uma evolução muito, muito, muito favorável. Basta dizer que são 3 internações, nenhum tubo, nenhuma falência respiratória e nenhum óbito em 100 pessoas que desenvolveram a doença. Doutor, quando divulguei aqui, e quero inclusive acreditar que foi em primeira mão no Brasil inteiro, que esse era o medicamento secreto que o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, estava testando, eu fiquei frustrado. Até hoje não houve qualquer repercussão na imprensa mineira. E o site do UOL deu uma notinha muito, muito pequena. Eu falei, será possível que eu estou tão errado assim? Explico para o senhor. Eu tenho um amigo médico aqui que preside a FELUMA, a Fundação Lucas Machado, mantenedora das ciências médicas, e que já foi secretário de Estado de Saúde. Ele tem insistido comigo que esse remédio que o senhor falou, seria o caso também do ivermectina, que é conhecido aí no uso veterinário. Ivermectina tem dados legais, só a ivermectina tem muitos dados in vitro, no laboratório, não tem dados ainda em vivo. Então, em termos de evidência, ele tem um grau de evidência um pouco inferior ao nitazoxanida. E eu acabei optando por esse que eu tinha um pouco mais de experiência e estou tendo sucesso, entendeu? Esse que o senhor usa, ele seria, junto com a azitromicina, vê se está certo, professor, esse que o senhor usa impede a multiplicação do vírus, não é isso? Exatamente. E a azitromicina não deixa que o vírus entre na célula, não é isso? Não, na verdade, a azitromicina tem um efeito, é um antibiótico, tem um efeito anti-inflamatório. O que acontece com a pessoa que tem a doença é que esse vírus se replicando de uma forma intensa provoca uma reação inflamatória, e aí uma cascata inflamatória, uma tempestade inflamatória, faz com que ele tenha toda aquela reação de aumento da coagulabilidade, maior possibilidade do sangue coagular, maior dano pulmonar. Então, quando você minimiza a replicação do vírus, você diminui toda essa reação inflamatória que o vírus causa. E esse medicamento, ele também produz uma substância que aumenta a resposta imune, que é o interferon. Ele faz com que haja uma redução de uma outra substância chamada interleucina 6, que é a mesma substância que a hidroxicloroquina também faz.
Então você acaba tendo o efeito que a hidroxicloroquina tem, ele aumenta a produção de interferon e diminui o metabolismo da célula, fazendo com que essa célula não seja uma boa, praia para a replicação do vírus. Então atua como antiviral inespecífico. Por isso que pega hepatite B, hepatite C, influenza, norovírus, adenovírus e outros vírus, dentre eles o próprio coronavírus. Então, e outra coisa, as pesquisas que estão sendo feitas hoje com nitazoxanida, que já são aprovadas pela Conep, são dois modelos que, para mim, eles vão ter uma dificuldade de ter resultado. Porque um está testando no paciente com insuficiência respiratória grave. Desculpa, não vai resolver. Porque é como se eu estivesse vendendo colete à prova de bala para quem já tomou todos os tiros que tinha que tomar. Então, a ideia aqui é você tomou o primeiro tiro do vírus, inicia o medicamento precocemente, e você dá tempo do organismo reagir, fazer sua defesa, fazer seus anticorpos com menor impacto. Então, você potencializa a resposta imune e diminui a replicação viral, fazendo com que a pessoa não evolua de um quadro grave. Então, uma pesquisa está envolvendo pessoas muito graves e a outra pessoas que já estão internadas. E a minha ideia e a minha conduta é tratar, porque hoje o que você faz? Tem um diagnóstico de dengue, da Covid-19, fala, fica em casa, esperando a evolução, tomando analgésico, e aí você vai contar com a sorte. Se você evoluir bem, ótimo, evoluiu bem. Se evoluir, nada é feito para que você possa evoluir bem. Não existe nenhum medicamento sendo utilizado hoje, a não ser essas tentativas, como ivermectina, que você comentou, e outros. Então, a minha percepção hoje é, se nós tratarmos precocemente, a gente diminui os casos graves. Essa foi a experiência que eu tive, foi isso que eu fiz com meu pai, de 83 anos de idade, foi isso que eu fiz com minha mãe, de 82 anos, minha mãe, 82 anos de idade, cervejeira e fumante, e evoluiu super bem. Entendeu? Então, Doutor, assim, a gente... Sim. Desculpa. De minha parte, eu vou encerrar. Veja só, porque eu vou começar a cobrar isso dos nossos secretários de saúde. A lógica do doutor Wagner Ferreira é exatamente a do senhor. Chegou no posto de saúde, com suspeita, confirmou, diaxonida, como é que chama? Nitazoxanida. Nitazoxanida e azitromicina. Evoluiu, ficou grave, grave, aí entra com cloroquina com acompanhamento permanente médico. Eu sinto isso. que a visão do senhor também é essa. Esse vermífugo que o senhor sugere é no posto de saúde no primeiro momento. Sim, eu tenho feito isso direto. As pessoas me procuram, repito, eu não faço clínica particular. Estou aqui dizendo, eu vou falar aqui porque eu vou atender em Minas Gerais, cobrar R$2.000 a consulta. Eu não faço clínica particular. Eu sou professor da UFRJ, dedicação exclusiva, pesquisador com mestrado, doutorado, MBA, fazendo pós-doutorado, com várias publicações. Então, assim, eu não estou de verdade brincando, eu estou falando muito sério. E a minha percepção, por essa casuística que eu tenho demais, eu estou angustiado porque, assim, eu estou percebendo que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas não evoluam de uma forma grave, que minimizando a gravidade, as internações, as sequelas e a morte. Eu já conversei isso com o ministro da Saúde. Já conversei isso com o pessoal do Ministério da Saúde, e eles vão dar apoio para mim, para a gente poder tocar isso e muito rapidamente ter essa solução que, se Deus quiser, vai ser favorável. Até porque não é uma molécula nova, é uma molécula velha conhecida da gente, que já está licenciada no país para outros fins. Então é muito mais... e outra coisa, tem 7 laboratórios, 7 empresas que produzem o medicamento. Então também não estou defendendo a empresa A ou B, eu estou falando do medicamento que tem 7 marcas no país. Então é fácil também, você obter, entendeu? E é barato. É isso então, conversamos hoje aqui no Domingo Especial com o professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Doutor, muito obrigado pela gentileza com a gente, parabéns pelo trabalho aí e tomara que o senhor consiga trazer boas novas, boas notícias em breve aí pra gente. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, até daqui a 3 semanas com alguma novidade, se Deus quiser. Vamos deixar marcado então. Obrigado, viu, professor? Um abraço, tchau, obrigado a vocês, tchau. Agora 5h31, turma, eu vou fazer um intervalo rapidinho, coisa rápida mesmo, porque depois do intervalo a gente tem a entrevista exclusiva com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Já. Domingo Especial.
Dunlop é na GV Pneus. Nossas lojas estão abertas seguindo o protocolo de limpeza e higiene. Aproveite! Compre 2 pneus em até 10 vezes e ganhe a higienização do sistema de ar-condicionado. Consulte condições. gvpneus.com.br. Para apoiar Minas no combate à pandemia, a Vale está construindo 104 novos leitos no Hospital da Baleia, em BH. A Vale está investindo 6,6 milhões que vão permitir a ampliação do hospital para o tratamento da Covid-19. Essa ação faz parte do esforço da empresa em equipar as instituições de saúde em Minas. Mais de 1,7 milhão de equipamentos de proteção individual foram doados a 10 hospitais que atendem pelo SUS. Esses hospitais estão localizados em municípios onde a empresa atua. As doações somam-se às ações de apoio ao governo federal. Com serenidade, responsabilidade e colocando à disposição tudo o que estiver ao nosso alcance, vamos superar juntos este momento. Vale.com/coronavírus. Amigo cliente do Bar Tip Top, em respeito ao decreto da Prefeitura de BH, estamos atendendo pelo iFood ou pelo sistema de retirada na nossa loja. Estamos trabalhando com equipe reduzida e de acordo com as exigências dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. O restaurante mais antigo de BH já passou por mais de 14 crises mundiais e vamos juntos passar por mais esta. Acesse as nossas redes sociais, Tip Top desde 1929 ou pelo telefone 3275-1880. Você que usa o transporte metropolitano todos os dias. O cartão Ótimo é a forma de pagamento mais higiênica e segura. Ele é só seu, não tem contato com outras pessoas ou superfícies e pode ser limpo com álcool 70%. Desde o seu lançamento em 2008, o cartão Ótimo Cidadão Identificado é cedido gratuitamente. Hoje são 66 pontos de venda em BH e região metropolitana que emitem o cartão na hora e sem custo. Você só precisa se cadastrar. Com o cartão Ótimo, você economiza com a integração, pode recarregar pela internet, pelo Facebook e pelo Ótimo app e recuperar os créditos em caso de perda do cartão. Procure o ponto de venda mais próximo, adquira o seu cartão Ótimo e faça parte desse mundo de vantagem. Domingo Especial. 5h33. Hoje no Domingo Especial vamos conversar num papo aqui com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Para começar o nosso papo, presidente, para a gente começar mesmo, qual que é a função de um ex-presidente, ou melhor, eu vou reformular a pergunta aqui para o senhor. Como que o senhor coloca como ex-chefe de Estado num cenário político que a gente está vivendo como esse, hein, presidente? Bom, desde que eu deixei a presidência, eu me coloco mais como intelectual, como analista de situações, do que como político. Embora eu tenha uma ligação com o PSDB, sou presidente de honra, eu não frequento o dia a dia da vida partidária, tá? Mas isso me dá liberdade de dizer o que eu penso, o que eu acho. Posso estar errado e tal, mas não tenho que prestar contas à estrutura de poder qualquer. Então, pelo menos no meu caso, depois que deixei a presidência, eu fui progressivamente me afastando. Voltei a dar aula nos Estados Unidos, faço conferências aqui, escrevi muitos livros, enfim, mas nunca fugi dos desafios de tratar de tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no plano político. Interessante o senhor falar que nunca fugiu dessas questões, presidente. Eu já começo com uma, então, dessa conjuntura política que a gente está vivendo, né? Em meio a essa pandemia. Como é que o senhor está vendo toda essa confusão, as crises políticas que estão se formando nesse momento de crise de saúde que a gente está vivendo? Você usou a expressão certa, é uma confusão. Veja, a crise econômica já vinha de antes. Eu acho até que o ministro Guedes tentou equacionar, tomar algumas medidas, tentou fazer um reconhecimento também. O presidente Temer tentou fazer reformas e tal, melhorar a situação e tal. E o ministro Guedes, que não tem a minha adesão, eu não penso da mesma maneira que ele, mas reconheço que ele pelo menos tem uma visão, tem um pensamento, tem uma certa consistência no que ele propõe. Agora, fora disso, eu acho bastante pouco provável que a gente perceba qualquer orientação no que está acontecendo. Há uma grande desorientação. Por exemplo, para que tirar o ministro da Saúde do momento da pandemia aqui no Brasil? Eu não conheço o ministro atual nem o anterior, mas por que mexer numa peça que estava se comunicando com o país? É insensato, né? Por que agora tirar o ministro Moro, que era símbolo de uma luta pela moralização da vida pública no Brasil?
Para quê? Vão se acumulando esses erros, né? Então, o que já era difícil, a situação econômica, ainda mais atropelados todos por essa pandemia, requer cuidado, requer condução competente do jogo institucional. É o que parece que não está havendo. Presidente, a gente nota, e é uma análise minha que eu estou fazendo para o senhor também fazer a sua, que o presidente Jair Bolsonaro nesse momento ele tem uma forma de governar, né? A gente, em base comparativa com o senhor, por exemplo, as crises chegavam no Palácio do Planalto, elas saíam menores. Eu vejo as crises chegando no Palácio do Planalto hoje e de uma certa forma saindo de lá maiores, ou seja, com muitos atritos. Como é que o senhor analisa esse modo de governar de forma mais em atritos do presidente Jair Bolsonaro? Eu tenho a impressão seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem lá seus impulsos, ele age mais por impulso. Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu nunca vi o presidente Bolsonaro na minha frente, nunca vi. Eu fui ministro da Fazenda, ministro do Exterior, presidente da República, nunca vi o deputado Bolsonaro. Ele estava lá no Congresso, fazia seus discursos, às vezes bastante descabelados e tal, mas não tinha uma expressão política maior. De repente, com o nosso sistema eleitoral, ele aparece como se fosse um, aspas, mito. Qual era o mito? Era o homem que ia barrar a esquerda, ia barrar o avanço do comunismo, que eles imaginavam, né? Ia barrar a nossa adesão à política de pacificação global, tutelado, e por aí vai. Então ele foi eleito mais pelo lado negativo, que ele ia segurar, não fazer. Nunca disse muito que iria fazer, a não ser vagamente. Bom, então ele me parece que como pessoa, ele age mais por impulso. Eu acho que na presidência é melhor você ter uma visão mais institucional, como eu disse. Eu, quando cheguei lá, eu também não sabia muita coisa, mas eu fui para o Senado, eu era senador, eu fui ministro, aí já sabia, fui ministro, fiz o Plano Real, ajudei a formulação do Plano Real, a implementação do Plano Real. Eu tinha uma certa noção e sempre me pareceu o seguinte: embora nós tenhamos aqui no Brasil uma tradição de divisão entre os poderes, o poder executivo precisa ser exercido com moderação, desde o tempo do poder moderador do imperador, que não era tão moderado assim, mas a teoria era de que haveria um poder moderador. Isso ficou um pouco na nossa cultura política. Não se espera do presidente que ele acirre contradições, senão que ele amenize. Ele trata de expressar um caminho para o conjunto do país, não só para uma parcialidade. Eu me lembro uma vez, em Portugal, foi eleito o presidente da República, um amigo meu, que é o Mário Soares. O Mário tinha uma carteirinha da Internacional Socialista. O que ele fez, simbolicamente? Rasgou a carteira. Isso é simbólico. No Brasil, quando você assume a presidência, você tem que deixar de lado os seus interesses de facção, inclusive de partido. Não deixa completamente, mas tem que prestar atenção ao conjunto. Olha, o presidente Bolsonaro não foi treinado assim. Ele é treinado pelos impulsos, não de um partido, mas dele mesmo, às vezes, eventualmente, de sua família. Então, isso entra em contradição. O país é grande, é diverso, tem muitas concepções, muitos interesses. Ele, ao invés de arbitrar, ele toma um lado e quer esmagar o outro. Olha, isso não dá. Pode dar certo para ele em certos momentos, mas no momento seguinte é mais difícil. E para o país é complicado. Então nós estamos diante disso e esse momento de pandemia requer o oposto, requer coesão. Se você me permite, mas eu me lembro que eu nunca passei por uma situação parecida à atual. Aqui tem crise econômica, tem crise política e tem crise de saúde. Mas eu tive um problema sério, que foi a crise de energia elétrica, né? Eu vou dizer com toda sinceridade, eu não tinha ideia, porque eu estava empenhado em construção de geradores de energia elétrica. Não sabia, porque havia até decisões dentro do próprio Ministério, na crença de que ultrapassariam aquela dificuldade, que era uma coisa simples. Eu não tinha informação da gravidade. Quando realmente me dei conta da gravidade, o que eu fiz? Primeiro, eu designei o Pedro Parente para ser uma espécie de coordenador da crise. Segundo, chamei todo mundo. O PT, naquela ocasião, era um inferno. Ele criticava muito, fazer abaixo a FHC, não sei o quê e tal. Foi o PT lá. Foram todos os partidos. Falei com tudo que ele ia sindical, expliquei o que ia acontecer, né? Pedi apoio à população para poder diminuir o consumo de energia e demos algum incentivo. Bom, eu acho que nessa pandemia requerá em muito maior proporção do que o esforço que eu fiz naquele momento. E está sendo feito o contrário.
dá a impressão de que há uma discórdia, mesmo com relação à pandemia. Veja o ministro atual, que foi recém-nomeado. Ele sabe, ele é médico, ele deve saber que nós só temos um recurso contra essa pandemia nesse momento. Não tem vacina, não tem medicação específica. É ficar em casa. Quem pode? Nem todos podem. E quando fica em casa, às vezes a casa é apinhada de gente. É pobreza, não tem condição, etc, etc. Mas o ministro, o presidente Bolsonaro, achou que era uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma tremenda pneumonia que pega em todo mundo e que leva à morte. Bom, então o ministro fica hesitando entre o saber dele como ministro, que é, fica em casa, e a posição do presidente é: vamos ativar a economia. Então, eu sei que é chato, ninguém tem culpa do que aconteceu. Eu não tinha culpa do que eu herdei de secas contínuas na área onde eu precisava de que chovesse. Tudo bem, ele também não tem culpa da pandemia, eu sei disso, mas ele tem que enfrentar a situação. E todo o projeto, imagino que ele tenha tido, que é de prosperidade, o mundo está encolhendo, não vai ter prosperidade nenhuma nos próximos meses e anos. Vai demorar para repor. Pois é, presidente, dentro dessa questão da economia que o senhor citou aí, a grande discussão, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, já é para uma flexibilização desse confinamento que a gente está vivendo. Minas Gerais vive uma situação nesse momento boa em relação a outros estados. Como é que o senhor está vendo a crise econômica que parece que vai bater a porta a qualquer momento? Tem como balancear essas duas coisas, essa crise de saúde com a crise econômica? Eu acho que tem como, mas antes disso vamos falar sobre a crise econômica. Ela já estava em marcha, ela é grande, ela está se avolumando, ela é global, então nós vamos ter que enfrentar situações difíceis. Nós já tínhamos desemprego, que era alto, agora vai aumentar o desemprego. Bom, portanto, quanto mais depressa for possível reativar a economia, melhor para o país. Agora, o melhor de tudo é a vida. Você tem, em primeiro lugar, colocar a vida. O que é compatível entre a manutenção da economia e a manutenção da vida? Tem que encontrar pontes que permitam isso. Eu ouvi alguém dizer recentemente uma coisa que é óbvia. O Brasil é muito grande e em certas regiões a pandemia é devastadora, noutras ela nem existe. Então não adianta você pensar que de uma diretriz geral você vai tirar o comportamento de todos. Você tem que ajustar a responsabilidade que tem que caber aos governadores, aos prefeitos, etc, etc. E tem que apoiar, se for possível, a questão sanitária. Muito bem. Então, eu acho que é preciso realmente a preocupação que existe em setores de que é necessário ir reabrindo, eu acho também, mas com cuidado. Em primeiro lugar está a vida. Você não vai reabrir e matar a população. Você tem que ter equilíbrio, né? É isso que está faltando. E eu acho muito ruim politizar uma questão desta gravidade. Quando eu falo momento de coesão nacional, não quero dizer que não exista diferença de visão do que é bom para o país. Existem. O que é bom para o povo, como é que você conduz a política. Existem. Mas, nesse momento, temos que entender essas coisas básicas. Primeiro, salvar a vida. Segundo, progressivamente, onde for possível, reabrir o que for necessário e possível, progressivamente. Mas tem que medir sempre. A palavra não pode ser dos políticos, tem que ser dos técnicos. E tem que fazer o político, o que ele faz? Ele escolhe. Ele diz: agora eu posso, eu não posso, eu vou, eu não vou, e paga o preço disso. Né? Mas eu acho que, por sorte, você vê no mundo todo, o que aconteceu? Os países que fizeram um isolamento real saíram mais depressa da pandemia. Os que não fizeram, pode vir uma segunda onda, é ruim, e vai progredindo. Alguns estão saindo da pandemia. Então vamos tentar olhar com equilíbrio. O que está faltando no Brasil hoje é equilíbrio. Eu sei que não está na moda, a moda está de radicalizar, polarizar. Mas não dá para você polarizar com a vida dos outros. Presidente, algumas ações foram tomadas pelo governo federal, eu falo ainda de economia, com o ministro Paulo Guedes, inclusive o senhor já citou isso no início de uma resposta do senhor, mas o senhor acha que o caminho que está sendo tomado é um caminho interessante para a gente passar essa crise de uma forma mais amena? Veja, em primeiro lugar, as reformas são necessárias. Isso há muito tempo eu tentei fazer, isso vem sendo tentado, são várias reformas, tudo bem. E o governo, especialmente o ministro Paulo Guedes, quer fazer reformas e eu acho que também encontra eco no Congresso. O Rodrigo Maia tem tido uma de ajuda enorme nessa matéria. Muito bem, elas são necessárias. Agora, o programa, que era de ajuste fiscal, esse está indo para o espaço, não porque se queira,
mas porque o governo vai sair mais endividado do que nunca dessa crise. Porque vai ter que usar o dinheiro, vai ter que gastar dinheiro, e ele não tem o dinheiro, vai fabricar dinheiro, vai aumentar a dívida. Tudo isso não é decisão do governo, é imposto pelas circunstâncias, né? Então eu acho que é preciso tomar isso em consideração e tem que ter uma visão de equilíbrio. Você não vai poder, se você matar a economia e salvar as pessoas, vão morrer de fome. Você tem que tentar salvar os dois, a economia e as pessoas. Portanto, tem que ter uma cabeça, tem que ter medidas que sejam equilibradoras, racionais. É isso que eu acho. Na economia, eu acho que o ministro Guedes, nessa altura, já deve ter percebido que os sonhos dele, como ex-aluno de Chicago, que era de botar ordem no fiscal, vai ser muito difícil, porque a dívida vai crescer. O que não quer dizer que a gente deva abrir as comportas. Não, tem que fazer gastos dentro do possível, com previsibilidade das consequências desse gasto. Bom, então eu acho que é preciso ter realmente uma visão de futuro. Você tem que primeiro tem que ter noção de que, por pior que seja a situação neste momento, ela vai passar. O bom e o mal passam sempre. Isso não é uma coisa contínua. E você tem que ter previsibilidade. O que nos falta no Brasil, entre outras coisas, para a economia? Por exemplo, previsibilidade. O que vai fazer? O que vai acontecer? Tem que começar a desenhar um caminho de futuro, a despeito de que nós temos a pandemia. E temos que cuidar dela. É isso, estamos conversando então com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um intervalo rapidinho e a gente volta com o papo com o ex-presidente, falando sobre economia, saúde, toda a crise política envolvendo o cenário atual. Agora 5h48. Domingo Especial. Itatiaia, informação e prevenção o tempo todo. Oi pessoal, aqui é o João Eduardo Santana do programa Café com Notícia. Nestes tempos de coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Cubra o nariz e a boca sempre que for espirrar ou tossir, principalmente quando estiver em carro ou ônibus ou locais com aglomeração de pessoas. E cuidado com as notícias falsas sobre o coronavírus, hein? Fique ligadinho aqui na Itatiaia. Eu amei te ver, eu amei te ver. É dia das mulheres que escolheram gerar uma vida, das mulheres que são mães de coração, das mulheres que abrem mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos dos filhos. Mães que torcem, que amam, que cuidam. Ser mãe é ser fortaleza, é ser ponto de paz. A Rede Construir deseja a todas as mamães um feliz dia, com muito amor e carinho. Tem horas que a fome bate, mas a gente quer mais que um alimento, quer aconchego. Quer aquela comida simples, mas caprichada, feita por quem a gente gosta para satisfazer o paladar e o coração. Seja na mesa, no café da manhã, no almoço em família ou no churrasco com a turma, a nossa essência é conectar as pessoas através do sabor. Saudade, há 20 anos, fazendo o simples bem feito. Mais práticos, mais seguros, mais bonitos e ainda reduzem o risco de contágio pelo coronavírus. Os novos cartões BH Bus já estão à venda. São 3 modelos diferentes, com ilustrações feitas por artistas de BH e um deles combina com seu estilo. Acesse cartãobhbus.com.br e compre logo o seu antes que acabe. Transfácil, movendo pessoas. Domingo Especial. Agora faltam 10 minutos para 6 horas da noite. Nós voltamos a conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nosso convidado especial no programa Domingo Especial de hoje. Presidente, agora uma pergunta do nosso colega de bancada aqui, Alan Passos. Fala, Alan. Presidente, nos últimos dias a gente tem visto uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro com um grupo político chamado Centrão, inclusive com nomeações para cargos públicos de pessoas indicadas por este grupo. Essa é uma prática que o próprio Bolsonaro criticou bastante ainda durante a sua campanha, inclusive já depois que tinha assumido o mandato, cansou de chamar de velha política. Nos últimos dias, parece que uma aproximação se tornou inevitável para que o presidente tenha governabilidade. É isso mesmo? Não tem como governar num país como o Brasil, com esse cenário político, sem esse grupo chamado Centrão ao lado do presidente da República? E nesse caso, Bolsonaro só tem essa alternativa, presidente, porque
Ele se encontra numa situação quase que de isolamento em relação a governadores do Brasil afora, por causa da pandemia especialmente, e tem uma relação conturbada com os líderes, tanto do Poder Legislativo e até mesmo com o Supremo. Nesse caso, só tem essa alternativa? É impossível governar o país sem base no Congresso. O nosso sistema é de democracia representativa. Pode estar em crise, como está, mas o presidente da República, para implementar suas decisões de política econômica e qualquer outra política, depende do aval do Congresso e do controle do Supremo. Bom, como é que você consegue isso no Congresso? Bom, o sistema de presidencialismo por coalizão não foi inventado por nós na Constituinte. Ele foi se constituindo por causa da tradição brasileira de querer cargos. E dar cargo, dá cá, toma lá. Bom, é claro que você tem que restringir isso, eu acho, ao máximo possível. Agora, você tem que entender também que política não se faz sem que existam acordos. Bom, vai para os Estados Unidos. Eu perguntei uma vez ao presidente Clinton, que é meu amigo, como é que se faz aí? Bom, como é que eles faziam lá? Lá suspende a votação por um certo período de tempo, 40 minutos, sei o quê, para ver barganha. A barganha é com o executivo. Bom, isso é da natureza da política. Bom, agora, você não pode ter a chantagem como método exclusivo de fazer política. Como é que você escapa da chantagem como método exclusivo? É tendo clareza para ter apoio na opinião pública. No caso do Brasil, graças a vocês, a mídia, em geral, no Brasil, é muito independente. Isso é bom. Ela critica. A função da mídia é criticar. Quem está no poder não gosta. Basta ler meus diários. Eu reclamo também. Mas eu entendia o mecanismo. A mídia, às vezes, exagera. A função dela é antecipar o bom e o mal. Ela antecipa. Bom, quem está no poder fica irritado, meu Deus do céu. Então, a gente se irrita. Mas uma coisa é você ter uma irritação íntima. Outra coisa é você transformar isso em clamor público e pior, em pressão sobre quem está fazendo a crítica e pior ainda, pressão policial, como ultimamente houve no Brasil. Bater em jornalista, não sei o quê. Está errado. Então você hoje tem muito mais fluxo de informações. Isso não deriva diretamente da democracia representativa. Deriva de outra coisa. Nós vivemos numa sociedade que um amigo meu chamado Bonel Castells definiu como sociedade em rede. Nós vivemos conectados. Eu tenho usado uma expressão, o Descartes, que era um grande filósofo, que dizia o seguinte, cogito ergo sum, em latim. Quer dizer, o que eu penso, logo eu existo. Agora não é mais assim, não. Eu estou conectado, logo eu existo. Quem não está conectado, não existe. E ainda mais, a conexão se dá independentemente das estruturas existentes, partidos, governos, Estado, empresas. Você se liga uns com os outros. Bom, e nós não sabemos como compatibilizar este fato que produz reações que são sensíveis da vida social e política com a necessidade de persistência de uma linha que depende de estruturas mais estáveis. Esse é o grande drama do mundo contemporâneo, onde há liberdade de comunicação, de expressão, conexão, as pessoas ganham relevo. E, ao mesmo tempo, quem está em governo quer dar persistência, durabilidade a uma decisão que leva tempo para surtir efeito e, muitas vezes, há um choque entre o desejo imediato das pessoas e a necessidade de tempo dos governos. Esse é o choque que está por trás da crise geral no mundo. Está aqui também. O presidente Bolsonaro foi eleito graças a essa conexão. Não foi graças a partido, foi graças a essa conexão. Só que você não governa com conexão. Você governa também tendo estruturas organizadas. Como é que compatibiliza esses dois focos de dinamismo na vida de um país? Isso é uma questão que não está resolvida. Ou melhor, resolvida está nos países ditatoriais, porque aí controla a conexão. Mas nós não queremos isso, nós queremos liberdade. Se nós queremos liberdade, nós temos que reinventar a maneira de governar. E vai ter que governar em contato com a opinião pública, mas também tem fake news, tem essa coisa toda. E tem, vamos falar português claro, a falta de compreensão do jogo do poder por quem ocupa o poder nesse momento. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro tem sofrido muitas críticas por participar de manifestações que pediam também, entre outras coisas, fechamento de outros poderes, né? Como é que o senhor está vendo essa situação dessa participação do presidente nessas manifestações? Eu acho que é uma coisa errada, a meu ver, né? Errada, a participação do presidente. Ele tem ligações óbvias, sempre teve. Tem discursos dele na Câmara que são de uma violência enorme contra instituições, contra pessoas, contra tudo. É o impulso dele, tá?
Bom, qual é o estilo de comportamento dele? Ele vai lá e no dia seguinte, não, mas eu falei de liberdade, falei de democracia. Não é que ele esteja, eu acho, preparando um golpe. Não. O golpe, no caso, é pior. Não é que ele vai preparar. Pode acontecer, dadas tantas manifestações erráticas, isso pode resultar numa situação de descontrole. Eu não creio que as Forças Armadas do Brasil estejam dispostas a assumir o poder como estava em 64. Em 64 foi diferente. Havia a União Soviética, havia o Partido Comunista, havia uma esquerda organizada, havia uma direita que se organizou também. Então, havia outros processos reais. Aqui não há o inimigo é imaginário. Dizer que a Terra é plana, meu Deus, o que é isso? Ou acreditar não é em coisas erradas, fantasmas. Né? Então, lutar é Dom Quixote. De outro lado, o Dom Quixote está lutando contra inimigos inexistentes, mas que vai criando o comportamento reiterativo. Porque quem exerce a presidência da República tem que saber que tudo que ele fala, diz ou faz, hoje, qualquer gesto, é simbólico. Então as pessoas tomam em consideração. E por isso mesmo tem que ter uma certa moderação quando você está lá, na expressão do que você acredita, do que você quer fazer. Você tem que ganhar a população. E ganhar a população significa o seguinte: eu quero uma coisa, mas é melhor que a população pense que ela quer, ou então que você queira o que ela quer. Porque você tem que ter o consentimento. E no Brasil de hoje, a mídia, toda a mídia, televisão, rádio, imprensa, livro, tudo isso pesa na jogada. A rede social pesa na jogada. E isso se contrapõe às formas organizadas, partidos, não sei o quê. Tem que tomar em consideração. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, talvez ele não tenha compreensão do conjunto de papéis que ele representa. Mas ele foi eleito, ele tem legitimidade, ele representa. Então, ele tem que também ir com jeito na anticrítica. Muito se fala nos últimos dias de uma possibilidade de um novo impeachment. O presidente Bolsonaro não tem nem 2 anos no comando do país. O senhor acha que isso é um caminho, presidente? Olha, eu nunca fui favorável a impeachment. Impeachment, em princípio, não é bom. Por que não é bom? Porque é uma ruptura. Eu não acho. Primeiro, eu não acho que seja conveniente. Segundo, eu não acho que seja objetivo fazer isso agora. Aí acontece o seguinte: impeachment não se deseja, ele acontece. Se acontecer, a responsabilidade maior é de quem produz incessantemente fatos que levem a isso. Nesse momento não é oposição, nem tem oposição organizada hoje. Nesse momento é o governo que está sozinho no palco. Presidente, a gente tem aqui na bancada também o apresentador Eduardo Costa. Ele tem uma pergunta para o senhor. Fala, Eduardo. Presidente Fernando Henrique, o senhor não acha que os ministros da Suprema Corte Brasileira deveriam falar mais no processo e menos na mídia? Menos palestras, menos discursos, menos palpites, muitas vezes sobre assuntos que, quem sabe, lá na frente eles vão ter que julgar em instância última. Isso começou com a questão da televisão, né? Acesso à televisão. Bom, eu acho que seria mais prudente que os ministros do Supremo fossem como são nos Estados Unidos. Eles falam nos autos, não se transformam em personagens políticos. Agora, não são eles que se transformam, é a sociedade que os transforma. Na medida em que você não tem outras forças que têm o mesmo protagonismo e que a mídia cobre tudo, e a mídia incentiva, como é o seu dever, o que está acontecendo, ela antecipa, hoje alguns ministros são personagens da vida política brasileira. Né? Você me pergunta se é bom. Eu vou fazer 90 anos, eu sou velho, então para mim eu preferia um pouco mais de moderação. Mas essa moderação requer um pouco maior de capacidade dos poderes exercerem as suas competências. Não é só o Supremo. Quando não exerce, ele exerce. É o que está acontecendo. E às vezes pode exagerar. Eu acho que de vez em quando eles exageram. Né? E não acho bom. Eu acho que é bom que a mesma visão que eu tenho de que o presidente tem que entender o seu papel simbólico vale para todos os poderes. Vale para todos os poderes. O poder que tem mais, por sua função mesmo, espetacularidade, é o Congresso. O Congresso, as pessoas disputam, há uma briga no Congresso permanente, é bom que haja. Então, requer espetacularidade. No Supremo há divergência também, é bom que haja. Mas não são divergências com relação a causas que o povo diga sim ou diga não. São divergências técnicas, ou deveriam ser divergências técnicas. Qual é o limite? Eu sigo a Constituição, eu sigo a legislação, qual é o limite?
E eu acho que às vezes pode acontecer que vá além do limite. Presidente, a última para a gente fechar e tentando no sentido de futuro, eu não sei se eu estou muito saudosista, mas eu lembro de grandes nomes, líderes, e o senhor diversas vezes citou a crise de liderança aqui na nossa entrevista. Eu vou citar alguns independentemente de partido. O senhor, ex-presidente Lula, Brizola, Quércia, Covas, Tancredo Neves, o próprio Enéas, com aquele jeitão dele, existiam ali lideranças. O senhor acredita em novas lideranças que estão surgindo aí para frente? Quais vão ser essas novas lideranças que estão surgindo aí agora? Eu acredito, porque eu acho que por ser um país do tamanho do nosso, não vai sobreviver e não vai deixar de produzir também lideranças. O que tem de novo? Você tem 2 ou 3 ou 4 governadores que aparecem porque são capazes de tomar decisões que afetam o conjunto, né? Certamente quem é governador de São Paulo tem sempre peso. São Paulo, Minas e Rio tem sempre peso. O do Rio Grande do Sul tem peso também. No Nordeste tem governadores que têm peso, de vários partidos. E você vê também que existem lideranças novas que são fora do jogo de partidos, como o caso do Huck, que aparece, os movimentos de renovação parece que se dão fora dos partidos, tá? Bom, então eu acho que está emergindo, estão emergindo lideranças do próprio Bolsonaro, bem ou mal, não era líder e virou. Bom, estão emergindo lideranças. Não sei ainda qual delas vai incorporar o sentimento que vai ser necessário para a reconstrução da saúde pública, do Estado brasileiro, nossa visão internacional, das relações do Brasil com o mundo, enfim. Não é cedo para saber quais desses que eu mencionei e outros que eventualmente possam aparecer, né? Quais desses vão se transformar realmente em símbolo daquilo que é o pensamento da opinião pública. Não depende da vontade de cada um de nós, depende de uma espécie de sentimento que é comum, mas alguém vai ter que incorporar. Política não é como universidade. Na universidade você tem uma ideia, você sai correndo e põe sua ideia e põe seu nome embaixo. A política quer que os outros que te queiram. Não adianta você querer ser. Eu conheço muita gente que levou a vida querendo ser. Não foi nada, ou foi, mas não chegou a ser o que desejava, né? Bom, não adianta. Então, mas eu acho que esse processo de renovação vai ocorrer. E em função, nós estamos longe da eleição, mas em função do modo como as pessoas hoje estão se pronunciando diante das várias crises já mencionadas, isso pouco a pouco vai constituindo um corpo de opinião e alguém que simboliza, que expressa aquele momento. Eu acho que vai acontecer e vão ser não só os que eu citei, certamente os que eu citei estão aí entre os mais visíveis, mas existirão outros que vão aparecer, espero. Ok, conversamos aqui no Domingo Especial então com o ex-presidente da República, ex-senador, ministro da Fazenda, tido como pai do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito obrigado pela entrevista, com a gentileza aqui com a Rádio Itatiaia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde e boa sorte para nós todos. Agora 6h04. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Eduardo Costa, professor Felipe Nunes, Alan Passos, nós vamos comentar um pouquinho, tentar destrinchar um pouquinho essa entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos pro intervalo agora, coisa rápida, mas a gente vai com a nossa homenagem pro Dia das Mães. Nas redes da Itatiaia, todas as redes, você vai lá no Instagram, no Twitter, no nosso Facebook, enfim, todas as redes da Itatiaia, os videozinhos lá, com a turma, os nossos repórteres, apresentadores, dedicando, né, uma homenagem ao Dia das Mães. Aproveitando esse momento, preciso dar um feliz Dia das Mães também para minha mamãe, a Dona Maria, que tá lá em Passatempo quietinha, se protegendo do coronavírus, mas a gente vai aqui salpicar em alguns momentos as homenagens que também, repito, estão nas nossas redes. Agora 6h05. Eu tinha 9 anos quando minha mãe foi se encontrar com o Papai do Céu. E aí eu descobri que mãe não morre. As mães se perpetuam em nós e nos fortificam a cada dia. Desde que eu me mudei para Nova Lima e eu tenho o privilégio de morar num restinho de Mata Atlântica, eu vejo todos os dias uma borboleta azul que sobrevoa a minha casa e me invade de alegria. E acreditem ou não, na beleza da borboleta, na leveza de seu voo, e nas suas visitas diárias, eu sinto a presença de minha mãe. Inspirada na borboleta, desejo às mães que encontrei nas minhas tias, nas mães de minhas amigas e na esposa do meu pai,
Aparecida Andrade, carinhosamente Tida, e a todas as mães do planeta. Um dia de amor, saúde, paz e leveza. Domingo Especial. Por 6 vezes, a PUC Minas foi eleita a melhor universidade privada do país e está no ranking das melhores do mundo. Uma universidade como essa é tudo que você sempre quis, mas pode parecer inacessível para você, certo? Errado. A PUC agora cabe no seu bolso. Aproveite que as mensalidades caíram até 30% e inscreva-se agora no processo seletivo simplificado 2020. Acesse pucminas.br. Se você precisa de ver um mundo melhor, escuta só o que você precisa fazer. Você precisa de óculos e não pode esperar mais? Então venha às Óticas Carijós, que entregamos seus óculos em até 1 hora. Tomamos as precauções para lhe atender com toda a segurança. Óculos em até 1 hora só nas Óticas Carijós. Estamos atendendo. Óticas Carijós, a solução pra você. Fala galera, hoje é dia de pedir que você tenha paciência, sim, a vontade de sair é grande, todo mundo quer trabalhar, estudar, resolver as coisas da vida, mas preste atenção, com muito cuidado vamos superar essa pandemia, então siga as recomendações das autoridades, lave as mãos corretamente, se proteja e proteja quem você ama para todo mundo fazer o momento bonito da vida, hein? Um forte abraço! Oi, mãe. Tô aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães nesse dia que é diferente pra todo mundo, pra gente também. Queria aproveitar para agradecer por tudo, por me ensinar tanta coisa, por me ensinar principalmente respeito, educação, considerar que a outra pessoa é igual a mim, entender a importância dos amigos, a importância da família, a importância de ser uma pessoa boa e cultivar bons sentimentos. E principalmente, mãe, por ter me ensinado não, e saber que o não é importante, mas que eu também preciso correr atrás do sim. E isso não tem preço, esse ensinamento não tem preço. E obrigada também, mãe, por me tornar sentimental. É um traço seu que eu carrego comigo, e todas as vezes que eu me vejo em alguma situação muito difícil e vou ficando um pouco sentimental, eu sei que você está comigo. Mas mais importante de tudo, obrigada pela sua fé, pela sua oração, por sempre rezar por mim. Eu vou dormir tranquila todos os dias, sabendo que você, ao acordar e ao dormir, está rezando por mim, mãe. A sua fé move montanhas e ela me leva junto. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Beijo. Domingo Especial. 6h09. Muito boa noite pra você. Domingo, Dia das Mães, a nossa homenagem. Eu repito pra você, lá nas nossas redes também você consegue acompanhar todos os videozinhos lá, conhecer a carinha de cada um e a homenagem de cada um para o Dia das Mães. Mas voltando à política, a gente já está aqui com o professor Felipe Nunes. Ele é professor de Ciência Política da UFMG e também diretor da Quest Consultoria e Pesquisa. Professor Felipe Nunes, prazer tê-lo novamente aqui no Domingo Especial. Boa noite pro senhor. Ei, Júnior, boa noite aos ouvintes. É um prazer estar de novo aqui de volta nesse programa especial de domingo. Professor, para a gente começar, o senhor acompanhou agora a entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quais foram as suas impressões aí da entrevista, do papo com o Fernando Henrique Cardoso? Ô, Júnior, depois de 6 programas aqui, eu acho que posso começar a contar uma história pequena. Por favor. Eu sou... falar do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para mim é muito importante, porque foi por conta dele, na presidência da República, que eu fui fazer sociologia na graduação, né? Eu olhava ali um sociólogo na presidência e falei, opa, eu gosto desse negócio, vou estudar então sociologia. Então, eu tenho uma grande admiração, um grande respeito pelo ex-presidente, pela figura que ele representa, embora nem sempre tenha concordado com tudo que ele tenha feito politicamente, mas isso é de novo, da democracia. Eu achei uma entrevista muito sóbria, muito sensata, e eu destacaria, Júnior, pensando no contexto em que a gente está vivendo, algumas questões. Primeiro, para mim, nós chegamos num momento político chave, né? Esse isolamento, como feito até aqui no Brasil, nos garantiu tempo para nos prepararmos, né? Então, a gente teve um isolamento, 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 a gente teve um isolamento
As pessoas estão hoje informadas em relação ao vírus, elas sabem que tem que lavar as mãos, elas sabem que tem que usar álcool em gel, elas sabem que tem que usar máscara, né? Elas sabem que o contato direto é perigoso, então, portanto, elas têm que ficar distantes umas das outras. Tudo isso todo mundo está informado. A gente também teve tempo de criar novos leitos, de preparar os hospitais, de trazer respiradores, né? De criar um planejamento nesses aí 50 dias. Mas acho que a entrevista do ex-presidente trouxe alguns elementos que apontam na direção de que agora é hora de começar, na minha avaliação, uma segunda fase, né? Uma fase em que, de um lado, a gente tem restrição parcial, com alguns setores da economia voltando a funcionar, principalmente aqueles de baixo risco de aglomeração e contágio, mas fundamentalmente, foi isso que eu ouvi do ex-presidente, né, pelo menos na minha avaliação, a gente precisa de resposta política, e a resposta que venha de modo equilibrada, né? Primeiro, chega de provocação e conflito, né? Já tem 2 anos que nós vivemos um governo intensamente conflituoso, isso é ruim para esse momento. Eu acho que o presidente tem que dar o exemplo nesse momento, os governadores seguindo nesse sentido, os prefeitos, chega de conflito, né? Acho que agora é hora de apresentar solução, e por outro, hora de ter um plano de retomada que vai salvar vidas, mas que vai salvar também os empregos, né? O presidente falou muito bem, não adianta, por mais que o ministro Guedes tenha estudado na escola de Chicago, que tem ali um modelo fiscal muito forte, não adianta nesse momento achar que esse modelo vai resolver a crise, não tem jeito. A escola de pensamento liberal não resolve crises como essa. O debate fiscal, por exemplo, acho que o ex-presidente falou bem, é inócuo, né, na crise. O que a gente precisa é um debate desenvolvimentista, que vai fazer com que o Estado seja o propulsor da retomada econômica. Então, ouvir essa entrevista do presidente com otimismo, né, achando que é isso mesmo, a gente precisa de moderação na política e ao mesmo tempo de um plano para uma retomada segura daqui para frente. Eduardo Costa, antes da gente entrar nas confusões do dia, nas polêmicas do dia, você quer destacar alguma coisa aí da entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Primeiro, deixa eu contar 2 coisinhas. Eu arrepio quando escuto o Fernando Henrique, porque no auge do meu trabalho de repórter, no dia seguinte ao anúncio do Plano Real, anunciou num dia, no outro, eu estava em Brasília, no apartamento funcional em que ele morava, que ainda era de senador. Ele era ministro do Itamar, mas continuava morando no apartamento funcional. Só eu, ele e a Ana, 6 horas da manhã, nos preparando, entramos ao vivo no Jornal da Itatiaia. E isso eu não vou esquecer nunca, porque eu cobria, né? As pesquisas, eu fazia pesquisas no supermercado aqui da Itatiaia, via o sofrimento, a pressão de boi no pasto, aquela coisa toda. E por uma dessas alegrias que a vida proporciona ao repórter, 1 ano depois, na comemoração de 1 ano de sucesso do Plano Real, que mudou de fato a questão da inflação no país, ele veio celebrar em Minas, estava no Otto, e eu de lá também falei com ele ao vivo na Itatiaia. Mas vamos à entrevista. Ele primeiro nos dá uma luz para aqueles que possam criticar o Bolsonaro por se aproximar do tal do Centrão no Congresso. Gente, infelizmente, não tem jeito. Se não houver o toma lá da cá, não governa. Ele citou o Clinton. Ele não governa. É claro que o que se espera é que seja em termos republicanos, mas que tem o toma lá da cá, tem. E o Fernando Henrique é o melhor exemplo disso, porque ele fez o primeiro governo bacana e tal, e para governar, para ganhar a reeleição, ele teve que negociar. Ele teve que fazer negocinho com o Congresso, sim. A gente imagina que isso tivesse acabado com o orçamento impositivo. Disseram que o orçamento impositivo estava vindo para isso, que o presidente ou o governador é obrigado a dar verba para o deputado, seja ele de oposição ou situação, que ia acabar isso. Mas não vai acabar nunca, né? Esse é um ponto. Agora, em relação ao impeachment, ele falou o que eu tenho falado. Ninguém quer impeachment. Ninguém quer impeachment. Todo mundo sabe que o Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta. E agora, que é verdade, e ele fala, e eu concordo, que o governo Bolsonaro vê fantasma todo dia, a gente não pode negar. Depois veio aquela pergunta, né, Júnior, que o amigo me honrou de fazer, e eu gostei muito da resposta dele, porque ele pensa que nem eu. Ministro da mais alta corte deveria falar nos autos. É um tal de Marco Aurélio falar que acha uma coisa, Gilmar Mendes dá palpite em tudo, todos eles falam pelos cotovelos e querem virar popstar, quando na verdade deviam se preservar para as grandes decisões de interesse do país, meu caro.
É isso, Alan Passos, depois da entrevista agora tem as confusões da semana e também do dia. Fala, Alan. É isso mesmo, Júnior. Foram confusões neste fim de semana, mas antes eu quero trazer desdobramentos políticos que aconteceram ao longo dessa semana, também são muito importantes e são, digamos assim, capítulos finais de confusões antigas. Por exemplo, o Congresso aprovou de vez nessa semana o pacote de ajuda a estados e municípios. São 120 bilhões de reais, 60 em repasses diretos e 60 bilhões em suspensão de dívidas com a União. O Eduardo falou nos últimos programas que até mudou o posicionamento em relação ao Rodrigo Maia, porque o Maia aprovou lá na Câmara, aí quase que uma farra do boi aí para os governadores, não tinha contrapartida. Então ficou no meio termo entre a proposta inicial do governo e a da Câmara, que foi costurada então pelo Senado. Agora segue a discussão porque o projeto que previa proibição de reajuste de salário dos servidores até o fim do ano que vem ganhou dispositivos que permitem aumento para muitas categorias, entre elas forças de segurança, trabalhadores da saúde, está deixando aí a equipe econômica do governo de cabelo em pé. O ministro Paulo Guedes pediu o veto ao presidente. O presidente falou que vai vetar e acompanhar essa semana. Outro projeto aprovado pelo Congresso foi o tal do orçamento de guerra, que separa o orçamento original do governo, os gastos com o combate à pandemia, para que o governo possa gastar sem se preocupar em ser punido por causa de estouro daqueles limites constitucionais. Claro que essa conta tem que ser paga depois. Chamou atenção também, movimento político dessa semana, o presidente fez uma visita surpresa ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi acompanhado do ministro Paulo Guedes e de vários empresários. Aí, seja para pressionar, para trocar uma ideia, como queiram, foi conversar sobre reabertura do comércio no país. Foi só isso, Júnior? Não foi só isso, né? Não, foi mesmo. No caso Moro / possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, o governo entregou a íntegra da tal reunião citada por Moro, que seria prova da tentativa de Bolsonaro de trocar o chefe da Polícia Federal, então Maurício Valeixo. Depoimentos estão marcados para esta semana dos ministros da ala militar do governo, além de delegados, entre eles Alexandre Ramagem, que foi o indicado por Bolsonaro para ocupar o cargo. Essa decisão acabou barrada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também o próprio Maurício Valeixo vai ser ouvido essa semana. Nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro protagonizou mais momentos aí considerados polêmicos sobre lockdown no Maranhão, churrasco, mas aí quem conta pra gente é a Larissa Arantes. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais hoje para criticar novamente os governadores que estão adotando medidas de restrição de circulação de pessoas para conter o avanço do coronavírus. Mais cedo, no Twitter, o presidente postou um vídeo em que supostamente um policial entra em um ônibus no Maranhão e pede para que as pessoas apresentem documento e autorização de que trabalham em serviços essenciais para poderem continuar a viagem. Juntamente com o vídeo, Bolsonaro escreveu que, abre aspas, assim o povo está sendo tratado e governado pelo PCdoB no Maranhão e em situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela. Fecha aspas. Não é possível identificar a autoria do vídeo, a data de gravação das imagens e nem mesmo se o vídeo realmente foi feito em um ônibus no Maranhão. Os moradores da região metropolitana da capital São Luís enfrentam o bloqueio total das atividades, o chamado lockdown, por determinação da Justiça, como forma de evitar contaminações pela Covid-19. Também pelo Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, respondeu às críticas de Bolsonaro. Dino disse que o presidente iniciava o domingo fazendo ataques a ele e, abre aspas, tentando sabotar medidas sanitárias determinadas pelo judiciário e executadas pelo governo e finge estar preocupado com o desemprego. Deveria então fazer algo de útil e não ficar passeando de jet ski para comemorar 10 mil mortos, fecha aspas. Na mensagem, o governador colocou a palavra comemorar entre aspas. Ontem, Bolsonaro foi flagrado andando de jet ski no Lago Paranoá, aqui na capital federal, depois de desistir do churrasco que daria no Palácio da Alvorada. De Brasília, Larissa Arantes. Ô Júnior, depois de responder ao Flávio Dino, o presidente Jair Bolsonaro saiu de casa do Palácio da Alvorada para cumprir compromissos não oficiais, aí compromissos de Bolsonaro, não de presidente, né? Ele foi até a residência do filho, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, para um chá de revelação, né? O
Eduardo Bolsonaro vai ser papai em breve, é uma menina, pronto, feito esse parênteses. Quando ele estava voltando, não quis falar com a imprensa e parou para dar aquele aceno tradicional aos apoiadores que estavam lá aglomerados. No meio disso, a surpresa foi que uma pessoa que era contrária ao presidente estava lá nesse bolinho e falou: a democracia pede sua renúncia ou impeachment. Bolsonaro olhou para ele e disse: só vou sair em 1º de janeiro de 2027. E pra gente encerrar, Júnior, tem muita gente que questiona que o governo oficialmente deveria prestar condolência, se manifestar em relação ao número de mortes que passou de 10 mil confirmadas oficialmente ontem. Hoje, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, se manifestou, disse que o Brasil amanhece numa mistura de sentimentos, por um lado a felicidade de um dia especial, o Dia das Mães, por outro, tristeza e sofrimento por ter atingido esta marca. Deixou uma mensagem de esperança a todas as mães, aquelas que têm filhos na linha de frente, e num Twitter um dos tweets que chamou a atenção, ele disse assim, abre aspas: quero falar principalmente para aquelas mães que hoje choram a perda de seus filhos e para os filhos que não podem comemorar o dia com suas mães. Para esses, deixo aqui meus sentimentos e meu compromisso de fazer o meu melhor para que vençamos rápido essa terrível guerra. Professor Felipe Nunes, que semana movimentada, hein? Passa semana, vem semana e as coisas pipocam, as polêmicas continuam. Como é que você viu essa semana aí? Tem um projeto lá no Senado, o Senado deu uma aliviada, tem essa expectativa para o presidente Bolsonaro vetar a questão do aumento do funcionalismo público, tem o depoimento do Moro, essa polêmica também envolvendo o Flávio Dino. Como é que você viu toda essa semana, professor? Muita coisa, né, Júnior? Nossa. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu já tinha dito isso no comentário em relação à entrevista do ex-presidente Fernando Henrique. Gente, mais uma vez, o que a nossa democracia precisa nesse momento é estabilidade, previsibilidade, segurança. Todos os líderes mundiais estão hoje sendo capazes de reunir em torno de si uma maioria de apoio, porque têm apresentado um plano, um planejamento com previsibilidade e com segurança de o que vai acontecer, de como as medidas em relação ao coronavírus serão tomadas. O governo brasileiro precisa, na figura da presidência da República, que é uma instituição, antes de ser uma pessoa, entender isso de uma vez por todas. Então, mais uma vez, e é interessante, Júnior, como é previsível. Em todos os domingos, a gente está aqui conversando e o Loli traz informações, você, o Eduardo, de como que o domingo é um dia que o presidente usa para fazer manifestação, para estar em algum lugar, para dar declarações, como que se isso fosse a única forma, né, de governar o Brasil nesse momento. Então, eu acho que isso continua sendo lamentável. A gente precisaria estar vivendo um outro momento. Sobre a discussão no Senado, em relação ao projeto, né, o veto dos aumentos, eu pessoalmente acho que nós viveremos uma crise econômica que requer responsabilidade de todo mundo e não é hora de pensar em aumento para nenhuma classe, né? Eu sou professor da universidade e você talvez vou defender essa opinião com muita transparência. Não acho que todo mundo vai ter que fazer a sua parte, inclusive os servidores públicos, né? Isso não quer dizer que os professores ganhem bem, que a turma da saúde ganhe bem, que a turma da segurança ganhe bem, mas isso quer dizer que nós estamos vivendo um momento de exceção e que, portanto, as medidas do governo têm que ser nessa direção. Só me preocupa, Júnior, a confusão que o governo arruma em torno de tudo isso, porque isso também é dinheiro público jogado no lixo. Olha só, o líder do governo foi sugerido a ele a manifestação positiva em relação a essa pauta, e aí a base vai numa direção e depois o presidente diz que vai vetar. Quer dizer, isso é um gasto de tempo para o Congresso. Quem está pagando a conta somos nós, então eu acho isso muito ruim. O terceiro tema, que é o tema Moro, nas redes sociais, Júnior, você sabe que a gente monitora o humor das redes sociais aí aqui na Quest, é impressionante como o Moro virou uma decepção, uma frustração para a grande parcela daqueles que estavam criticando o presidente no momento da saída do Moro. As pessoas quase que há um desânimo, porque o que foi publicado, foi publicizado em torno do que ele apresentou como prova, foi visto por todos como como uma forma apenas de se expor, de ganhar politicamente e não numa declaração realmente positiva. Então, com isso, eu acho que o presidente Bolsonaro ganhou de novo. E para terminar, essa questão dos governadores, né? Eu acho que mais uma vez a crítica ao Dino, o Bolsonaro provocando com vídeo. Olha, o que a gente precisa agora é de um plano de retomada da economia que vai garantir os empregos,
sem arriscar as vidas. Eu acho que é isso que tem que gastar, é com isso que o presidente da República tem que gastar tempo, é com isso que os ministros têm que gastar tempo, os governadores, os deputados, as lideranças políticas são pagas e bem pagas para fazer isso. E infelizmente eu percebo que há muito mais politicagem acontecendo nesse momento por parte do governo e por parte também de vários setores da oposição do que de fato uma solução institucional de política pública baseada em dados, em evidências e que nos levem, né, a uma solução que é o que todo mundo espera, né? Que a gente consiga vencer essa pandemia salvando vidas e salvando empregos. Eduardo, o professor fez uma geral aí, deu uma geral em tudo que aconteceu na semana. Vou deixar você à vontade para puxar e para pensar sobre o que você quer falar. Os dois sociólogos disseram tudo em relação à falta de uma liderança séria, centrada e responsável em Brasília. O professor Felipe, mais perto de nós, falou na última frase aquilo que eu tinha dito no começo. Tem muita gente fazendo politicagem. E aí, Júnior, eu quero deixar Brasília e vir mais para perto de nós. E mais do que comentar, provocar o Felipe. Eu acho que, primeiro, a Câmara volta a operar amanhã e é exatamente 3 vereadores de esquerda, 2 do PT e 1 do PCdoB, que pediram que não operasse. Aí eu quero saber do Felipe se ele também partilha do sentimento. Eu disse mais cedo, Felipe, que a Beatriz Cerqueira, que é petista, pediu um requerimento na Assembleia para suspender toda e qualquer mineração em Minas Gerais. Então, será que a turma mais à esquerda, que não se conforma de ter perdido o poder no plano nacional e regional, está apostando quanto pior, melhor? Eu me refiro a vidas, mas principalmente a questão da economia. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Instituto Paraná diz hoje, em pesquisa nacional, que 49% dos brasileiros apoiam incondicionalmente o isolamento. 45% não. Aí é outra provocação ao Felipe. Aquilo que a Quest já antecipava. A paciência com o isolamento está se esgotando. É hora de, com responsabilidade, critérios, abrir devagarinho. É isso, João. Professor, provocação está feita. Coisa boa é a provocação do Eduardo. Primeiro, Eduardo, acho que independentemente de ser esquerda ou direita, os excessos nesse momento é que vão nos levar para o buraco. Olha, eu vejo com muita tristeza qualquer ação, seja do governo ou da oposição, nesse momento, no sentido de piorar a crise que a gente vive. Então, minha posição pessoal é de que o isolamento foi feito, mas as instituições têm condições de voltar a operar, claro, com segurança, né, da maneira, seguindo os protocolos, inclusive da OMS. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é enorme, o plenário é grande. É possível, na minha avaliação, que os trabalhos voltem sem nenhum problema, se todo mundo seguir os protocolos e os cuidados necessários. 300 metros quadrados, viu, Felipe? Você tá vendo? Então, eu estou muito preocupado, Eduardo, sim, com a questão é muito triste ver a capa do jornal o Globo de hoje, né? 10 mil nomes estampados. A declaração do jornalista William Bonner no Jornal Nacional essa semana também, né? Chamando a atenção não para os números, mas para as vidas. Isso é muito triste. A gente está de fato vivendo um momento muito, muito triste da humanidade. Mas a saída exige atos grandiosos, atos de estadistas e não atos oportunistas, né? Então eu realmente quero ver a oposição e o governo trabalhando juntos para nos apresentarem soluções, porque é para isso que eles foram eleitos, para lidar com qualquer tipo de crise. E aí eu repito, não me interessa se é de esquerda ou de direita, as democracias são o melhor caminho justamente porque o contraditório nos leva com responsabilidade e respeito a encontrar, né, no debate público, no debate sincero, as melhores soluções. Sobre os dados da pesquisa, Eduardo, a gente, eu vi a Paraná hoje mostrando isso, a gente já antecipava isso antes. De fato, a paciência está se esgotando e ela não é uma paciência calçada simplesmente na ansiedade das pessoas, ela é uma paciência calçada no desespero das pessoas. Infelizmente, tudo que a gente monitora em pesquisa e em redes sociais, Eduardo, aqui em Belo Horizonte a gente tem feito pesquisa, no estado de Minas Gerais, é muito evidente, as pessoas estão divididas, mas essa divisão, né, parte quer o isolamento, outra não quer, ela tem a ver com razões econômicas.
né? As pessoas mais velhas, é claro, estão muito preocupadas com a questão da saúde, porque atinge elas diretamente. Sim. Mas as pessoas que precisam trabalhar, as pessoas mais pobres, estão muito preocupadas com como é que vão sobreviver nesse momento. Então, sinceramente, Eduardo, o que eu espero, falo isso, né, como cientista político, como sociólogo, como alguém que estuda sociedades de maneira comparativa no mundo inteiro. Olha, tem tanto exemplo interessante na Alemanha, na Inglaterra, no próprio, né, nos Estados Unidos, nos mostrando, na Argentina, mostrando que há formas de criar situações em que a economia é salva, mas que as vidas também são preservadas. Eu acho que, para isso, a gente precisa de responsabilidade e, acima de tudo, estadistas. Tô louco para ver esses aparecendo de novo no cenário nacional. Olha, 6h31, o papo é bom, as provocações são ótimas, respostas melhores ainda, mas eu preciso fazer um intervalo rápido. Já eu volto com os detalhes da política aqui em Minas e também em Belo Horizonte. Edilene Lopes e João Felipe Lolli com os detalhes, reabertura da Câmara, movimentação do pagamento dos servidores públicos aqui em Minas e os comentários sempre para fechar também do professor Felipe Nunes e do Eduardo Costa. 6h32. Olá pessoal, passando por aqui para deixar um beijo muito especial a todas as mães do mundo. Seja mãe por fé, mãe de coração, mãe por adoção, mãe de sangue, o que importa é o verdadeiro sentimento que a gente tem. O que importa são essas pessoas especiais que Deus colocou na vida da gente para cuidar da gente aqui na Terra. Se você está pertinho da sua, dê um abraço, dê um beijo. Se você não está, aproveite as redes sociais, aproveite a tecnologia, mande um beijo virtual, um abraço virtual e faça parte desta campanha de amor, independentemente da distância. Um beijo para vocês. Domingo Especial. Pelo aplicativo Mercantil, você faz tudo sem sair de casa. Baixe pela Google Play ou App Store e movimente sua conta pelo app MB. Se tiver alguma dúvida, nosso time de atendimento vai te ajudar. É só chamar no mb.b.br/chat. Lembre-se, use seu cartão MB para pagar suas contas, boletos e compras. É mais segurança e facilidade para você. Mercantil do Brasil. O nosso compromisso é e sempre vai ser com cada cliente. O Varejão das Tintas parabeniza os profissionais da saúde e todas as frentes de trabalhos que não podem parar. Por isso, estamos também trabalhando e atendendo de maneira segura. Se você não puder vir ao Varejão das Tintas, ligue pra gente que vamos até você. Continuamos firmes nessa luta e temos certeza de que tudo logo passará. Varejão das Tintas, um mundo colorido ao seu alcance. O Varejão das Tintas, a vida é cor de rosa, até na hora de pagar você vai adorar. Lembra daquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de combate à dor e à purgação dos ouvidos. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Para apoiar Minas no combate à pandemia, a Vale está construindo 104 novos leitos no Hospital da Baleia, em BH. A Vale está investindo 6,6 milhões que vão permitir a ampliação do hospital para o tratamento da Covid-19. Essa ação faz parte do esforço da empresa em equipar as instituições de saúde em Minas. Mais de 1,7 milhão de equipamentos de proteção individual foram doados a 10 hospitais que atendem pelo SUS. Esses hospitais estão localizados em municípios onde a empresa atua. As doações somam-se às ações de apoio ao governo federal. Com serenidade, responsabilidade e colocando à disposição tudo o que estiver ao nosso alcance, vamos superar juntos este momento. Vale.com/coronavírus. Clube Auto Truque apresenta Especial Dia das Mães. Mãe, Dona Neva, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada por tudo que você fez e faz por nós. Amamos muito você. Um abraço dos seus filhos, Cíntia, Eric e Fran. Toda mãe tem o dom de proporcionar o amor mais bonito que existe para seu filho. Mãe, te agradeço por me amar incondicionalmente e agradeço a Deus por ser sua filha. Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha querida mãe, Ivone. Saiba que meu coração transborda de amor e orgulho por você. Com carinho de sua filha Liliane Bertolini. Mãe, em seu colo a minha proteção, sua vida minha inspiração e seu amor minha orientação.
Fabiola Maia, gratidão por me fazer ser quem hoje sou. Abraço carinhoso de seu filho Marcos Marcelo. Clube Auto Truque, uma plataforma que você joga, se diverte e ainda ganha prêmios. Acesse clubeautotruque.com.br e participe. Oferecimento Auto Truque e Rádio Itatiaia. Amigo cliente do Bar Tip Top, em respeito ao decreto da Prefeitura de BH, estamos atendendo pelo iFood ou pelo sistema de retirada na nossa loja. Estamos trabalhando com equipe reduzida e de acordo com as exigências dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. O restaurante mais antigo de BH já passou por mais de 14 crises mundiais e vamos juntos passar por mais esta. Acesse as nossas redes sociais, Tip Top desde 1929 ou pelo telefone 3275-1880. Itatiaia, informação e prevenção o tempo todo. Fala pessoal, repórter Clever Ribeiro, e eu tô passando aqui para dar um recado muito importante, viu? Lavar as mãos sempre com água e sabão e utilizar álcool gel quando não tiver um lavatório por perto. Contudo, tem que ser o álcool gel licenciado, fabricado nas empresas específicas. Nada de fazer álcool gel em casas. Especialistas dizem que é muito perigoso. É a Itatiaia no combate ao coronavírus. Grande abraço. Eu queria também mandar um recado para minha mãe, é a Meire, e agradecer ela por todo o apoio em todo esse tempo. Se eu cheguei até aqui hoje é porque tem muito dela e do meu pai, quase só por causa disso eu posso dizer assim, e que sempre me ajudaram demais, desde os valores que me passaram até todo o apoio que eu pude ter na minha carreira, na minha vida. É alguém que escuta a rádio, que vê televisão para me ouvir, às vezes o tema que nem domina e nem tem tanto interesse assim, mas para ouvir, para ser orgulhado do filho, e eu acho isso demais, incrível. Beijo, mãe, obrigado e amo você. Domingo Especial. 6h37, nós estamos no bloco que é política, né? Pois é, e a movimentação política aqui em Minas também, eu vou te falar, viu? Edilene Lopes sempre em cima do fato. Oi, Edilene, boa noite pra você. Bom final de domingo para você, Júnior Moreira, também para os demais debatedores da mesa, para os ouvintes da Itatiaia, um abraço especial para as mães, para minha mãe, minha sogra, minhas tias e todas as mães que nos ouvem neste momento. Bom, a grande expectativa na política mineira e principalmente entre o funcionalismo público estadual para esta semana é a divulgação da escala de pagamento para o restante do funcionalismo, já que o governo anunciou, o que a Itatiaia informou em primeira mão, nós adiantamos essa informação, que os servidores da saúde e da segurança pública vão receber o salário de forma integral na próxima sexta-feira, dia 15. No entanto, não há previsão de divulgação de escala para o restante do funcionalismo. Minas passa por uma situação financeira crítica. Apenas neste mês, a queda de arrecadação é da ordem de 2,2 bilhões de reais. E a expectativa do governo do estado é que nesta semana, além da melhoria na arrecadação, possa haver também algum recurso adicional. O governo do estado espera, por exemplo, a resposta para a operação do Nióbio para saber se bancos federais vão comprar os recebíveis do Nióbio, que poderia trazer mais recursos para o caixa do estado. Há também a expectativa em relação aos recursos do Plano Mansueto. Serão 3 bilhões de reais a princípio, divididos em 4 vezes de 750 milhões de reais. Na Assembleia Legislativa, amanhã deve ser realizada mais uma reunião do Colégio de Líderes para definir quais projetos devem ser votados nesta semana e qual secretário do governo do estado deve prestar esclarecimentos sobre as ações de combate à pandemia da Covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, chamou atenção para a necessidade de uma campanha de conscientização alavancada pelo poder público e pelo poder privado para garantir que o comportamento da população contribua para que não haja propagação da Covid-19, já que neste momento nós vemos um aumento da circulação das pessoas. E para fechar, Júnior Moreira, uma informação em relação ao cenário nacional. Amanhã nós vamos trazer aqui no Abrindo o Jogo, que é o podcast de grandes entrevistas da Rádio Itatiaia, uma entrevista com João Moedo, um dos fundadores do Partido Novo e que foi candidato à presidência da República na última eleição. Ele disse, durante entrevista exclusiva à Itatiaia, que acredita que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não consiga levar o mandato até 2022 e que deva sofrer um impeachment antes disso. Em relação à disputa para 2022, de acordo com João Moedo, a disputa para a presidência da República, caso o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não se candidate à reeleição, o que ele já sinalizou
sinalizou que deve fazer, pode ser um candidato à reeleição. Ele é cotado como um nome para o cenário nacional, poderia ser um candidato à presidência da República para o Partido Novo, caso o partido cogite essa possibilidade, o próprio Romeu Zema também. João Amoedo disse ainda em relação ao ministro Sérgio Moro que ele seria um bom quadro para compor a legenda, para fazer parte do Partido Novo, mas para participar das eleições de 2022 teria que passar por um processo seletivo. Os principais trechos da entrevista vão ao ar amanhã, Júnior Moreira, no Jornal da Itatiaia, primeira edição, e a entrevista na íntegra fica disponível no podcast Abrindo o Jogo, que já tem uma série de entrevistas muito legais para quem quiser acompanhar, fica disponível nas plataformas digitais e também no site da Itatiaia, o Itacast. Júnior, boa noite para vocês, um bom final de domingo e uma boa semana, se Deus quiser, para todos nós. Um abraço. Um abraço, Edilene, obrigado. Eu vou já chamar o professor Felipe Nunes e o Eduardo Costa para a gente já ter uma perspectiva de semana, mas antes, o João Felipe Lolli, porque tem movimentação também na Câmara Municipal, não é isso, Lolli? Boa noite para você. Boa noite, Júnior Moreira. Expectativa em dose dupla nesta segunda-feira para atividades aqui em Belo Horizonte. Primeiro, a Câmara Municipal, envolvida nos últimos dias num verdadeiro imbróglio judicial, uma batalha entre vereadores que não querem o retorno das atividades presenciais na casa e a maioria dos parlamentares que defendem a retomada e afirmam que pretendem participar presencialmente das reuniões, ao contrário do que é recomendado pela própria mesa diretora e pela Organização Mundial da Saúde. No final da noite de sexta, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça derrubou o liminar da terceira vara de feitos da Fazenda Pública Municipal, que havia impedido a retomada das atividades, prevista para segunda-feira passada. Com a liminar derrubada, os parlamentares voltam a se reunir nesta segunda, dia 11 de maio, após quase 2 meses sem sessões plenárias. A última reunião havia sido em 13 de março. Presidente da Casa, Nelly Aquino, do Podemos, deseja que apenas ela e o secretário-geral participem presencialmente da reunião, mas afirma que não pode impedir que os vereadores participem presencialmente. A recomendação, porém, é de que todos participem das sessões de forma remota, por videoconferência. Com isso, as reuniões ocorrerão com participação remota dos vereadores que assim desejarem, sendo todos assegurada igualdade no direito à fala e manifestação de voto. Conforme estabelecido na deliberação, trabalharemos com a escala presencial mínima de servidores e adotaremos todas as cautelas de distanciamento e recomendações sanitárias para evitar o contágio. Além do Legislativo, também o Executivo tem ações nesta segunda. Alexandre Calil, do PSD, prefeito da capital, concede nova entrevista coletiva, marcada para 1h da tarde, no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte. Um balanço de ações tomadas pela Prefeitura deve ser feito, com destaque especial para a retomada das atividades do comércio, prevista para acontecer a partir de 25 de maio. 2 reuniões ao longo da última semana já começaram a discutir as regras para a retomada e uma terceira reunião está marcada para a tarde de terça-feira. Repórter João Felipe Lolli. 6h44. Eduardo Costa, começo com você agora. A gente tem a expectativa, então, do pagamento dos servidores em nível estadual e também em nível municipal aqui, a volta ou não da Câmara Municipal e também esse balanço da Prefeitura de Belo Horizonte amanhã. O que você está esperando aí dessa semana? Quando a gente fala que os políticos vivem em outro planeta, tem gente que duvida. O Zema, hoje é 10 de maio. O Zema não sabe quando e como vai pagar o salário de abril. Já tem um outro pensando nele para presidente da República. O governo do estado caiu no colo do Zema por um azar danado. Eles estão desejando ele outra encrenca. Coitado do Zema. Esse é um ponto. Quase que eu esqueço os outros. É bom que o prefeito amanhã dê entrevista, isso é sempre esclarecedor. Em relação à Câmara, eu quero lembrar a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa que o que estão precisando de fazer, além de reunir, é anunciar logo quanto que estão economizando para poder entregar para o combate ao corona. E eu quero falar, isso depois o Felipe pode dizer se eu estou errado. Eu quero avisar para a Câmara Municipal, quero avisar no âmbito do Estado para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Justiça o seguinte: eles têm direito a 1/12 todo mês
do orçamento do município ou do estado. É claro que com essa crise, o orçamento para o ano que vem vai ser muito inferior, ou vai ser no mínimo inferior ao atual. E essa gente vai receber mesmo ano que vem. É preciso que eles tenham isso em mente. Ou então vão ter que arrumar um orçamento de mentirinha. E para encerrar, Júnior, a menos que você, porque eu vou continuar aqui firme, mas vai que você não tem tempo de me chamar mais. Deixa eu lembrar aqui o Vitório Medio. Mandar um abraço para Adriane, que é nossa ouvinte, todo dia ouvinte qualificada da Pampulha, e pro Jader Coringa lá em São José da Lapa. Lembrar aqui, coluna do Vitório Mediori, que ele publicou hoje, dizendo o seguinte, que estamos todos aflitos, torcendo e fazendo a nossa parte para o corona passar, para essa pandemia passar. O que não pode é, depois que ela passar, o dito mundo civilizado, especialmente os países ricos, continuarem indiferentes às 430 mil mortes todos os anos por malária nos países pobres. Dessas, 300 mil são de crianças com menos de 5 anos de idade. O que não pode é a humanidade continuar indiferente a 7 milhões de mortes por tabagismo. 1.200.000 desses 7 milhões não fumantes, que são contaminados pelos fumantes. E não devemos continuar indiferentes aos 3 milhões de mortos todos os anos pelo alcoolismo. São essas algumas reflexões, seu Júlio? Ok, senhor Eduardo Costa. Professor Felipe Nunes, a semana aí em nível estadual, com as expectativas aí da questão do pagamento dos servidores, também reuniões na Assembleia, na Câmara Municipal, um balanço da Prefeitura que deve ser feito amanhã, inclusive com mais reuniões durante a semana para bolar aí o plano para flexibilização do comércio aqui na capital mineira, e também a expectativa em nível nacional. O que você está esperando isso tudo aí, professor? Júnior, primeiro, Eduardo, essa coisa da desigualdade a gente não pode nunca deixar de comentar, né? Vivemos de fato num país muito desigual em todas as condições e eu realmente espero que as pessoas estejam refletindo sobre a necessidade de que tenhamos aí uma sociedade com oportunidades para todos. Ô Júnior, para mim, Belo Horizonte e Minas Gerais sempre aponta para uma reflexão sobre as eleições de 2022, né? O eleitor comum, obviamente, está olhando para o Calil pensando na eleição de agora. Nós, cientistas políticos, estamos olhando para a eleição desse ano e já imaginando a de 2022, né? Então, para mim, esse jogo já está sendo jogado. Essa troca, inclusive, de provocações, né, entre o governador e o prefeito, para mim, apontam nessa direção. O Zema sabe que o Calil disputa a eleição de prefeito de Belo Horizonte para tentar se cacifar para essa eleição estadual, e ele precisa de todas as maneiras encontrar aí formas de atrapalhar o caminho do prefeito para chegar a ser um competidor forte lá na frente. O que é fato, Júnior, Eduardo e ouvintes, é que Calil até o momento é bem avaliado pela população na forma como conduz a prefeitura de Belo Horizonte no que diz respeito à pandemia, mas começa a sofrer um desgaste de um percentual considerável da sociedade belo-horizontina em relação às medidas. E aí, de novo, ele vai ter que encontrar, na minha avaliação, um meio termo entre esse isolamento completo e a não destruição da economia local. Por outro lado, o Zema também é bem avaliado, mas por razões distintas. É que, embora em Belo Horizonte ele é visto como uma pessoa que não tem uma liderança política muito forte, isso obviamente está relacionado ao fato, como o Eduardo disse, do atraso dos pagamentos, né? Dessa crise financeira absurda que o Estado vive, e esse funcionalismo de Belo Horizonte tem uma influência grande nisso, mas no interior do Estado, o governador é visto como alguém próximo, como alguém que tem identidade com eles. Então, minha avaliação é que Calil e Zema, por enquanto, estão se dando bem, inclusive estão melhores que Bolsonaro em Minas Gerais, mas a decisão deles em relação ao que vem por aí, tanto na economia como na saúde, é que vai determinar o desfecho, né? Não da culpa dessa crise, mas de quem foi a responsabilidade de uma saída mais segura.
Ok, olha, 6h50, os números, os dados aqui no Brasil das mortes, enfim, recuperados da Covid-19 acabaram de sair, Alan. Acabaram sim, Júnior, atualizados neste momento pelo Ministério da Saúde, foram 496 mortes confirmadas em 24 horas, ou seja, entre ontem e hoje. O número total de mortes confirmadas no país agora é de 11.123. 11.123 mortes confirmadas, são 162.699 casos, um aumento de 6.760 em 24 horas. Ok, 6h51, análise agora da economia. Nosso colunista de finanças, Matheus Machado, vai trazer uma perspectiva da semana para a economia. Fala, Matheus, boa noite para você. Olá, Júnior, amigos ouvintes da Itatiaia. Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos ouvem nesse domingo, para sua mãe que pode estar perto ou longe. Deus abençoe a cada uma de vocês. Nessa semana nós tivemos boas novas com a redução de novos casos de coronavírus na Espanha e na Itália. Logo, a expectativa é que isso reflita nos mercados nessa semana que se inicia. Inclusive, nessa segunda-feira, a Itália já começa a aliviar algumas das medidas restritivas que adotou, liberando certas empresas para começarem, para retomarem a sua atividade. Por aqui no Brasil, o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, continua chamando a atenção. Nessa próxima terça, ele vai divulgar a sua ata. É muito importante para o mercado avaliar como é que fica o cenário após o corte de 0,75% na taxa de juros do país, que aconteceu nessa semana que acabou agora. Infelizmente, ainda tem questões políticas pesando na economia. Todos estão observando se nessa semana o presidente Bolsonaro vai ou não vetar o polêmico trecho de ajuda a estados e municípios. Caso vete, isso deve amenizar os receios do mercado sobre a condição do Paulo Guedes no Ministério da Economia, especialmente para o curto prazo. Falando do mercado, é semana de divulgação de resultados de várias empresas, com destaque para a Petrobras. Isso mesmo, a estatal deve apresentar baixo desempenho por conta do preço do petróleo e de algumas paralisações de plataformas em função do novo coronavírus. A semana deve ter um cenário internacional mais calmo, finalmente, né? Especialmente se Estados Unidos e China acalmarem o tom das conversas comerciais. A Europa, ela começa a dar leves sinais de retomada em alguns países, o que também vem acontecendo na Ásia. Do que temos no Brasil, Júnior, o principal, eu diria, será esse possível veto do presidente ao trecho dos aumentos salariais. É muito importante, isso é um grande sinal para o mercado. É hora da gente pensar que todos devem ceder um pouco, políticos, economia, todos nós. Tem muita gente sofrendo aí pelo país com a saúde, mas também com a falta de renda, com o desemprego, com a perda de salários. Nós já estamos cansados de tanta picuinha política. Bom, um forte abraço para você, meu amigo, para todas as pessoas que nos ouvem nesse domingo tão especial de Dia das Mães. Nos falamos mais no meu Instagram, @Mateus Finanças. Um abraço e fique com Deus. Um abraço, Matheus, obrigado. Professor Felipe Nunes, o tempo passa rápido, preciso despedir do senhor, agradecê-lo por mais uma vez estar com a gente aqui no Domingo Especial. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço, Júnior, e deixa eu deixar aqui meu beijo, meu abraço para minha mãe querida, dona Márcia, que fez lá um almoço caprichado. Depois de muito tempo a gente estávamos todos em quarentena, nos reunimos e foi muito divertido, Júnior, porque ficamos eu, papai, meu irmão e ela discutindo a história das guerras mundiais. Essa pandemia também serve pra gente refletir sobre o passado. Uma boa semana a todo mundo, obrigado mais uma vez. Um beijo aí, feliz Dia das Mães para todo mundo. Obrigado, professor. Família inteligente é outra história, né? Ô, Eduardo Costa, eu sei que seu coraçãozinho tá apertado aí. Boa noite para você. Daqui a pouco você volta no Pode Tudo, mas obrigado por enquanto aqui no Domingo Especial. Muita saudade da dona Miralda e a felicidade de saber que as minhas filhas curtiram hoje. A Nídia, minha esposa, que tomou sol com elas em Nova Lima, quando isso foi possível. Tá um ventinho aqui arrumado. Quero dizer obrigado a todo mundo que prestigiou, que vai continuar conosco no Pode. E acabo de saber, Júnior, de uma audiência qualificadíssima, o Stanley Guzmão, grande advogado e apresentador, também na escuta.
Companheiro, até daqui a pouco, até amanhã cedo e até sempre, tá? Tamo junto, Eduardo. Tchau. Como você mesmo diz, always, né? Forever. Então é isso. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe também, grande Dona Maria José Moreira de Rezende, conhecida como Maria do Dadico, que infelizmente não pude ir lá ver ela, mas a gente faz chegar de forma de outra o carinho. Alan, fica à vontade também para mandar um beijo pra sua mãe e já trazer as boas notícias pra gente encerrar. É isso, Júnior. Deixa eu mandar um grande beijo pra Dona Iva Passos, que tá lá ouvindo a gente. Dona Iva é o modo carinhoso, minha mãe ainda tá novinha, completou 50 anos recentemente. Nossa. Mas, mãe, obrigado por tudo, tá? Pelo apoio de sempre, por ser essa inspiração. E eu vou estender rapidinho pra minha avó, Dona Zizica, e pra minha avó, Dona Marlene. As duas estão lá em Cachoeira do Brumado, estão sempre ligadas e, no caso delas, mães, avós e bisavós, então, merece todos os parabéns. Júnior, pra gente encerrar nesse clima positivo. Alan, só um minutinho que o professor Felipe Nunes tá me chamando aqui no WhatsApp. Eu preciso mandar mais um beijo ao professor. Fica à vontade. Claro. Ô, Júnior, é porque eu não posso esquecer, claro, dessa mãe que eu admiro tanto, que vejo todo dia, ser essa grande mãe, que é a Dona Renata, que cuida de todos nós, cuida do Lucas, da Luísa, do Dudu. E eu queria deixar aqui um grande beijo pra ela também, Dia das Mães. Tá lá em Curvelo, com a minha sogra querida Dona Leda. Então hoje é dia de beijo. Você desculpa aí que tive que voltar para mandar beijo para todo mundo. Boa semana a todo mundo. Valeu. Fique sempre à vontade, professor. Obrigado. Vamos fechar, Alan, rapidinho? Vamos fechar. Boas notícias aqui. A França teve o menor número diário de mortes por Covid-19 em 2 meses. Foram 70. A gente está falando de vidas perdidas, 70 mortes, mas em comparação com um país que já teve praticamente 1.000 mortes, e aqui no Brasil a gente tem mais de 700 por dia na média dessa semana, então foram 70, o que mostra que a doença está desacelerando na França. A Itália também já tem 100 mil curados, é um número muito expressivo. De vacinas no mundo, neste momento nós temos 100 candidatos à vacina, sendo que 8 delas são consideradas adiantadas, já com testes em humanos. E aquele número que eu gosto de trazer no final, Júnior, 61.685 pessoas já venceram a doença no Brasil. Em todo o mundo, nós estamos chegando no 1,5 milhão. 1.468.789 já gritaram venci a Covid-19. É assim que a gente termina, com boa notícia pra cima. Daqui a pouquinho tem o nosso Pode Tudo, Renato Rios Neto, Alessandra Mendes, João Felipe Lolli e também o nosso Eduardo Costa. Eu apresento, vou jogando a bola pra turma pra gente terminar a noite de domingo de forma mais leve, mais tranquila, discutindo assuntos sérios sim, mas de uma forma mais leve. Já tem Pode Tudo aqui na Rádio de Minas. Mamãe, se eu puder fazer pelas minhas filhas, Sofia e Maria Clara, minhas 2 bebezinhas de 1 ano e 2 anos, como muitos sabem que eu sou mãe de 2 viagens recentes, né? Mãezinha fresca aí de 2 vezes. Se eu puder fazer por elas metade do que você fez por mim, eu já sou uma mulher vitoriosa. Aprendi com a Dona Marta, Carolina Marta, a ser mulher, filha, irmã e agora aprendendo dia a dia a ser mãe. Então deixo o meu super abraço a todas as mamães do mundo e que vocês possam, no exercício da profissão, da eterna profissão, que é padecer no paraíso, ser mãe, que vocês sejam felizes, porque eu sou muito, por ser filha da Dona Marta e mãe da Sofia e da Maria Clara. Um beijo a todas as mamães do mundo. Você está ouvindo a Rádio Itatiaia, FM 95,7 e canal 610 AM. Na internet itatiaia.com.br, transmitindo da região metropolitana de Belo Horizonte. 24 horas no ar.